Nossos queridos convidados, como sempre, muito exóticos, aqui no nosso querido Pier B, que é a nossa rua. Estão sempre aqui. Quando é que você entendeu que a manutenção ia fazer parte do seu cotidiano na vela? Eu tô há 25 anos na vela já. E tenho veleiro, basicamente, depois dos meus 18 anos até... Agora eu tô com 38, faz 20 anos já que eu tenho veleiro próprio. E muita reforma, sabe? Conta para pessoal que tá assistindo a gente, qual foi assim a principal motivação para você criar a Nômade? Ser profissional é ser sincero. E cara, eu tô aqui na Náutica, tô com a cara aqui há tanto tempo e tipo, as pessoas me convidam para fazer trabalho em outros lugares e eu não consigo sair, porque quem tá aqui me chama. Sim. Não querem que eu vá para outro lugar, sabe? Se eu disser eu vou para outro lugar, eles quase inventam uma história. Não, eu tenho que reformar o lugar. Elétrica, qual a validade de uma elétrica de um barco, assim? Aí tu olha todo o contramolde do barco, cheio daqueles parafusos, tu pensa, eu preciso desmontar tudo isso aqui. Uma caixinha de surpresas. Aí tipo, como é que tu vai passar um orçamento exato, sendo que tu tem que desmanchar o barco inteiro do cara? O que dura em média os passa-casco, o registro, os Depende, espigão, cara, assim, de do bronze, material, né? os de Marelon. Não, mas os materiais, né? Qual que, assim, pro pessoal ter uma noção. Que não tinha. Volvo Yama. Pronto. É caro manter um veleiro, a manutenção do veleiro? Vocês acham que é caro isso? Precisa ser rico? Quanto eu gasto realmente pra manter um barco em números, Vinícius? Eletrônico tem validade? Na tua opinião, Vini, pra quem tá querendo comprar um barco, como é que você orientaria essa pessoa em relação à parte elétrica? Tu tem um reboque? Não. É verdade? Tá bom. É mentira, não. De assunto. O reboque foi uma consequência da vida a bordo? A oficina nasceu por uma necessidade de espaço mesmo, até porque eu moro a bordo, então tem pouco espaço no barco. Começou até a entrar coisa pra dentro do barco, daí eu pensei, cheguei no limite. Daqui a pouco eu vou comprar uma serra circular e vou deixar dentro do barco, daí vão me internar, né? Eu vou acabar indo pro hospício. O que é que tu colocou dentro do barco na mesa de navegação? Uma furadeira de bancada. Pois é, chegou nesse ponto. Olá, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Pier. Ficamos um bom tempo sem gravar e hoje estamos recomeçando para tentar não mais parar. Ou até combinou. A gente não vai parar mais. Não vamos mais parar. E tivemos que fazer uma pausa, trabalhos e tal, muitas coisas. E hoje temos os nossos queridos convidados, como sempre, muito exóticos, aqui no nosso querido Pier B, que é a nossa rua. Estão sempre aqui. Aqui do lado. São as pessoas mais comuns de encontrar no Pier B, como eu disse no primeiro vídeo, tô dizendo de novo. É um reencontro, na verdade. É um aqui, reencontro, né? Hoje é um reencontro e hoje vocês estão a bordo de um Delta 41 que foi cedido pela nossa querida Flip, que é um dos meus clientes mais fortes aqui da Marina. E eles cederam gentilmente o veleiro Drakkar, que é um Delta 41, muito inteiro o barco. E estamos aqui hoje usando ele de estúdio, por isso que a gente está cuidando aqui até com as coisas para não arranhar a mesa, entre outras coisas. Todo mundo de meinha aqui dentro e tudo mais. Então vamos lá. Hoje convido vocês a fazer parte desse assunto, desse papo de hoje, que hoje, por uma eventualidade, vão me entrevistar hoje, olha que legal, hoje eu vou falar um pouquinho mais que os outros dias, como se eu não já tivesse falado um monte, né? E, enfim, sente-se confortável, abra aquele vinhozinho, como sempre, ou abra a tua cervejinha, senta aí com a gente, que hoje vem história, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tudo, né? Da trajetória da minha empresa, o meu trabalho, o que eu faço, o que eu não faço. E, enfim, as minhas opiniões muito pessoais também vão ser dadas aqui, então não critiquem muito nos comentários, podem criticar, mas pouquinho. Critica bastante. Critica bastante, critica pra caramba aí, que é legal. Eu sou amigo do contra. Vou fazer só aquelas perguntas difíceis. Então hoje a galera aqui vai me entrevistar, agora eu me entrego a eles e é isso aí, galera, bem-vindos. Dale. Então, vamos lá, né? Então, começa aí, Henrique. Eu sou o Henrique, moro aqui do lado, bem literalmente. Então, como eu também sou da manutenção, eu vou começar a dar uns
uns papos aqui, especialmente conversando com os dois, mas principalmente com o Vini, falando dessa parte boa da nossa vida, né? E aí, Qual é a parte boa? a parte boa é que a gente sabe resolver o problema, né? Ah, isso é bom. A parte ruim é que todo dia aparece um novo. O Vini mandou avisar que não vai fazer mais vídeos porque você não se inscreveu no nosso canal. Então se inscreve, curte e comenta para nós continuarmos compartilhando alegremente nossos vídeos. Então vamos lá. Começando historicamente, cronologicamente, tudo meio junto. Quando é que você entendeu que a manutenção ia fazer parte do seu cotidiano na vela? Meu Deus, então vamos lá. Primeiramente, muito prazer, meu nome é Vinícius, proprietário da Nômade Serviços Náuticos. É uma empresa aberta já há 5 anos e, cara, foi uma longa história. Tudo começou, eu tinha 13 anos de idade, Yacht Clube Guaíba, Porto Alegre. Velejei bastante de dinghy. Logo assim que deu, eu comprei um vaqueiro 16 pés, que foi quase um trauma, pois eu não tive dinheiro para colocar nenhuma bateria no barco e tive que logo vender. E de lá armei muitas estratégias financeiras e olha só, eu consegui comprar um Tchê 17, aumentei um pé. De pé em pé a gente vai longe. De né? pé em pé a gente vai longe. Porque Né? o ditado é esse, né? Qual é o melhor barco? 1 ou 2 pés a mais do que aquele que a gente tem. Né? Então- O pessoal diz que é 3, né? Eu acho ideal também esse 3. Mas um pé já ajuda, né? Então, e logo depois do vaqueiro, eu tive o Tia 17, que eu acho que eu comentei sim. E depois tive o Odei 23, o Tia 17 pés. Cara, eu fiz tudo nele. Ele tinha célula fotovoltaica, enrolador de genoa, tinha bimini, não tinha Dodge House, mas tinha bimini. Não me lembro se eu tinha capa na vela, mas, cara, era cheio de pendurucalho lá o barco. O barco não precisava nem de vela, porque tinha tanto aparato em cima que pegasse um vento ele saía, parecia uma saboneteira, assim, rolando. É bom pra vender popa, né? Isso, mas Ladeira abaixo. sempre gostei de barco que anda, mas nunca tive um barco que anda. Na verdade, o único barco que anda bem que eu tive foi, acho que o Mastraquinho e o Dinghy que eu tinha, que era emprestado ainda das regatas. Enfim, logo ali, depois tive uma longa jornada, me formei em mecatrônica e depois dali trabalhei com tecnologias educacionais, robótica para escolas, basicamente. Criamos uma empresa para isso faz muitos anos. E no meio dessa jornada acabamos tendo problemas, enfim, e acabei me desfazendo da empresa e não trabalhei mais com isso. Logo tive o Nômade, o vermelho, resolvi morar a bordo de verdade. E era um Fast 303. Tem uma galerinha que conhece, até apareceu num vídeo no #Sal, há muitos anos atrás. E depois acabei indo embora, que a empresa começou a crescer de novo. Acabei indo embora pro Nordeste e entrou o Covid e novamente tudo deu maravilhosamente certo para mim voltar para náutica. Eu comprei um barco, fui embora de novo. Nesse meio tempo conheci minha esposa e quando eu voltei para lá eu decidi, nunca mais vou trabalhar com tecnologia, educação e tal. Vou começar a fazer manutenção em barco, que eu adoro. Que é um mercado bem deficitário, né? Diga-se de passagem. É, isso mesmo. E é um mercado que eu sempre gostei. Para mim era um prazer sempre tá fuçando no barco. O que me chama a atenção são os problemas. Tô com um problema que ninguém resolve. Eu adoro. Desafios. Adoro, cara. Uma das coisas que você me fala... meu nome é Luciana, esqueci de me apresentar. Minha esposa. Meu nome é Luciana, sou esposa do Vinícius, também sou arquiteta e nós moramos a bordo, acho que faz mais de 5 anos, né? Não é isso? 5 agora. 5 anos agora, desculpem. Enfim. E uma das coisas mais interessantes, assim, toda essa trajetória, como o Gui também tem uma trajetória, o Henrique também tem uma trajetória na náutica, bem jovens. O Vini também teve essa trajetória, ele competiu com o Dinho, não é isso? E tem muitas histórias legais sobre isso. E ele levou isso para a vida dele adulta, sabe? Todas essas experiências que ele teve desde os 13 anos foi um botão, vamos dizer assim, um dos botões impulsionadores
para o adulto que ele é hoje, para a pessoa que ele é hoje, né? Dentro desse ramo de manutenções náuticas, né? Isso te inspirou, essa tua trajetória, te motivou de alguma forma, desde lá pequenininho até a nossa última reforma, que você reformou quantos veleiros ao total? Seus, né? Antes da Nômade. Meu Deus. O D23, o Fast 303 e o Nomad Wind, que é já 4 veleiros que eu reformei. 3 deles eu desmontei por inteiro e remontei de novo, inclusive mastreação, que foi desde o Odei, o Nomad e o Che. Foram barcos que eu baixei o mastro e refiz tudo que dava. A única coisa que eu nunca fiz num barco meu foi tirar a quilha fora. Mas faço isso hoje... Para os clientes, né? Para os clientes eu faço isso naturalmente. Inclusive tem um agendado agora para a próxima semana. Tem um agendado para a próxima semana, isso mesmo. Já fiz em alguns aí. Assim, para mim foi mais seguro essa última reforma do nosso veleiro, e você ainda ia começar a Nômade nessa época, porque eu percebi, assim, de primeira, eu trabalho muito com obras, né? Já trabalhava antes com obras. Cerca de 4 anos eu trabalhava na empresa exatamente com obras também. E eu percebi de primeira que ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente o que dava certo, o que não dava. Tinha uma facilidade muito grande para isso. É que eu não tinha só reformado o meu veleiro, eu sempre ajudei a galera. Morei 4 anos aqui na Marina sem trabalhar nos barcos, reformando basicamente o Nômade, o vermelhinho, o Nômade vermelho. E nesse meio tempo, eu ajudava todo mundo. Eu praticamente trabalhava, só que eu não cobrava nada. Eu ainda tinha contratos e coisas que ainda estavam funcionando na empresa e tal. E eu tirei, tipo assim, anos sabáticos, entendeu? Basicamente sem trabalhar, sem ter a necessidade de ter que trabalhar nas coisas que eu trabalhava, e ajudava todo mundo que estava... uma galera aí que deve estar vendo aí. Dando que se recebe, meu querido. Dando que se recebe. Mandou bem. E daí ajudei muito e aprendi muito nesse meio tempo também. Eu sabia o que eu estava fazendo, muita gente era novata e não tinha noção nenhuma. Exatamente. Então, chegou lá eu sem noção também, e todo mundo sem noção, saiu alguma coisa, deu certo. Até porque você falou de aprendizado, a gente aprende todo dia. Todo dia que você vai navegar, todo dia que você acha. E a tua formação de exatas, com a tua profissão de professor, que professor ensina, mas aprende também, né? Isso conta pra caramba. Sim, e toda a tua bagagem de vela, cara, isso faz falta pra caramba no mercado náutico, entende? Tem muita gente que é amador trabalhando, então quando pega um profissional de verdade, não para, entende? A carência é justamente essa, né? Porque o mercado é esporte e recreio, então é uma coisa secundária na maior parte das vezes. Isso. E aí você vai fazer o quê? Vou arrumar quando quebrar. Não vou fazer alguma coisa preventiva. E aí o negócio fica feio. E aí, um radar foi pro saco. Eu moro num lugar que não tem nem internet direito. Quem que vai arrumar isso? Tem que levar pra qual cidade pra arrumar isso? Depois Aí você faz o quê? A Gambi. Aí você deixa funcionando do jeito que dá e tem a gambiarra. famosa Gambi. Ou simplesmente deixa de usar o negócio. Coisa que mais normal na vela é gambiarra. E não tem uma forma, muita gente, né, que entra, às vezes compra barcos caríssimos, que tem o preço de uma Ferrari rara. Tipo, tem gente que compra, é bem normal aqui na Marina, a gente vê o pessoal comprando uma Ferrari com vela em cima, uma Enzo, assim, que tipo, custa milhões e milhões, e é tudo, em vez de ter aquele negócio, eu quero parafuso tal, direito, da roda tal, do não sei o que, papapá da minha Ferrari. Parabéns, meu querido, você tá na vela, isso não existe. Não existe catálogo. Não existe um catálogo, porque um monte de gente já mexeu, os barcos perdem a originalidade, a coisa mais normal que tem é gente fazendo, que é uma coisa que é uma briga minha, porque é uma coisa que não tem como seguir um orçamento, dá para ter uma ideia. Mas eu acho que o cara que trabalha sério mesmo na náutica, assim como você faz, trabalha por diária. Trabalha por dia. Dependendo do tipo de trabalho que a gente faz, a gente pode cobrar, tem a diária um pouco mais cara, a diária um pouco mais barata, mas normalmente a minha diária é de elétrica. Ela é mais ou menos básica ali do meu tempo, do meu dia. E, tipo, imagina você
pegar um barco muito antigo, um clássico. O cara só quer consertar uma coisa no painel. Isso daí você abre o painel para fazer uma avaliação e tá tudo se desmanchando lá dentro. Tu pensa, se eu mudar esse botão, eu vou cutucar o botão de cima, o botão de baixo e as coisas que estão do lado. Vai quebrar o e fio. Tudo vai começar a quebrar. Então eu não É. tenho realmente como dar um valor fixo. Ah, eu só quero ligar um botão lá na popa. Mas é bem simples, é só um botão. Sim, mas o controlador de âncora tá lá na frente. Aí tu tem que passar um fio pelo barco todo e tu olha, todos os parafusos estão ressecados. Aqueles parafusos antigos de bronze, você já deve ter tido a experiência de tentar soltar um e ele sair só a cabeça. Aí tu olha todo o contramolde do barco, cheio daqueles parafusos, tu pensa, eu preciso desmontar tudo isso uma aqui. Uma caixinha de surpresas. Aí tipo, como é que tu vai passar um orçamento exato, sendo que tu tem que desmanchar o barco inteiro do cara e tudo tá só encostado ali. Isso, e todo passo é uma caixinha de surpresa. Difícil. Tudo bem, eu só acho, por que eu disse isso, um profissional que se preze, não é por nada, mas é o seguinte, como é que eu vou dar um valor fechado para uma coisa que eu não sei quanto tempo vai durar? Isso. Eu poderia fazer. É por isso que sabe? A gente vê muito barco em estaleiro que tá parado há anos, porque, pô, era 60 mil e agora tá em 80, 100. Fazer uma reforma completa, né? Exato. Vinícius, aproveitando o gancho, eu já tive vários barcos, mas, cara, na elétrica, na eletrônica, pra mim, de longe, tu é a minha referência, entende? Elétrica, qual a validade de uma elétrica de um barco, assim, que... Boa. A gente tem aqui, a gente transita aqui por vários barcos, alguns antigos, outros mais novos, e eu percebo que depois de um certo tempo o barco começa a dar diversos problemas, imagino eu que é a elétrica que envelhece, né? Ela deve ter corrosão, deve ter gambiarra, enfim. Pela tua experiência, o que tu diz? Quanto tempo tem de validade uma elétrica? Mais ou menos. Tá, vai sair do coração. Vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de comentar é a galera que diz, não, no meu barco só tem cabo estanhado. Deixa eu dizer um negócio pra vocês, a elétrica mais duradoura de todos os barcos que eu já vi até hoje é do Fast. Todo ele montado no caso original. Todo ele montado com cabo de cobre. Todo. Cabo de cobre maciço? Não é o maciço, mas é bem diferente. Aqueles mais antigos fabricados aqui, acredito que sejam os fabricados no Brasil. E é o mais fácil de emendar quando ele tá velho. Porque se tu passar uma escovinha de aço no cobre e tu botar estanho, ele estanha. Se tu pegar um cabo estanhado e tu passar uma escovinha de aço e tentar botar estanho, por mais que tu bote fluxo de solda, que é uma pastinha, tu não consegue soldar. É muito difícil. E a emenda não é a mesma do que a emenda de um cabo de cobre. Ela perde, é bem ineficiente. Assim, então, eu acho que a elétrica, ela pode durar dependendo se for bem feita, ela pode durar até uns 30 anos. Assim, eu já vi barco com 30 anos que eu não precisei. Um deles foi um veleiro Blue, eu acho que é o nome Blue. É um Fast 310, não é? Um Fast 310. Esse tá velejando por aí, viu? Tá. Ele tava. Eu fui contratado para fazer a elétrica geral dele, todo. E quando eu abri o painel, eu me surpreendi, porque a elétrica dele tava 0. Adivinha se eu fiz a elétrica dele toda? É claro que não. Eu tive o prazer de reconstruir o que tinham estragado. Só isso. E tu abria o painel, tava exatamente como no original, com os plug. Tu soltava 2 plug e tu desparafusava o painel, tu tirava o painel do barco. Em questão de 20, 30 minutos, tu tava com o painel na mão. E a elétrica original do barco. Hoje nós usamos muito cabo PP, né? Que é o melhor que a gente tem hoje, que tem uma proteção imensa. Tipo, para acidente, para impacto, algum bateu do lado do barco, dá curto e tal, o cabo PP é o que mais protege hoje. Assim. E são os mais protegidos, ele pode inclusive ficar de molho dentro d'água. A borracha brasileira, que é fabricada aos cabos PP, é a melhor que existe. Tanto é que o Brasil tem a borracha mais pura que eles exportam, eles mandam para fora. Então tu pega cabo gringo, que é selado, borracha e não sei o que, um silicone ultra flexível, não sei. Cara, já aconteceu de eu pegar um barco russo aqui, eu pegar o cabo PP, eu vou fazer uma encenação aqui, eu pegar o cabo PP, tomar um choque. Cara, tava dando choque pelo cabo. O cabo não virou mais hidrorrepelente. Ele começou a absorver. Ele absorveu a umidade e tu tocava e tomava um choque. Tipo, cara, o cabo tá seco. E tá dando choque.
E tu olhava o barco de alumínio, gigantesco, todo mundo falando russo, e tu tendo um chicote dessa grossura com todos os cabos podres, pra e aí tu olha pra galera e pensa... Ai, meu inglês. Bora, vamos explicar essa bronca aí. Mas Gui, tu nem se apresentou ainda. Não, o Gui nem se apresentou, tá aí, ó. Sou o Guilherme, formalmente. Hoje ainda não moro na Marina, mas em breve vou morar num veleiro aí. Mas mora no nosso coração, meu querido. Com certeza. O Henrique, ele fez parte dessa jornada da minha empresa, na verdade. Também. Ele nunca trabalhou especificamente para minha empresa. Hoje ele é meu ajudante aqui quando a coisa aperta, ele tá ali. Eu posso confiar nele sempre. Ele foi uma das pessoas que ajudou a montar o meu veleiro atual, que foi uma corrida. Um dia a gente conta essa história, né? Foi uma corrida para fazer rápido. O Henrique é e da o família, Gui é o meu né? braço direito da minha empresa aí. Hoje temos uma outra empresa junto, que é a do Boat Clean. E ele é o que toma conta de tudo aí. Conta para pessoal que tá assistindo a gente. Qual foi, assim, a principal motivação para você criar a Nômade? Porque eu sei que não é apenas uma questão de dinheiro, lógico. Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, para sobreviver. Isso é excelente. Eu sou arquiteta, eu trabalho para sobreviver também, mas eu amo o meu trabalho, foi uma coisa que eu escolhi e tal. E cada um tem uma motivação para escolher isso, sabe? Eu lembro que quando a gente estava lá no Nordeste, você disse, eu quero voltar, eu quero trabalhar com isso, eu quero voltar pro veleiro, eu quero voltar para a comunidade da vela. E você falou isso com tanta veemência que me convenceu. Completamente. Quando é que você decidiu trabalhar com náutica? Você falou que não trabalhava. Ele não trabalhava. Agora você trabalha. Eu decidi trabalhar com náutica... Qual foi a sua motivação para isso? Primeiro, sendo extremamente sincero, foi a necessidade de ter que mudar de área completamente. E a outra coisa, o que eu tinha muita facilidade, sabe? Porque eu nunca me esforcei e é muito simples se comparado ao que eu fazia antes. Então, cara, tem desafios, não tenha dúvida, gente. Físicos, tem desafio, então hoje eu tô aqui com uma almofada nas costas aqui, porque eu tô com dor nas costas, o dia não foi muito fácil. Enfim, a motivação principal foi, cara, amor à causa. Eu sempre gostei e tive muita facilidade de resolver problemas nos barcos. E como... eu tenho veleiro há muitos e muitos anos, eu tô há 25 anos na vela já. E tenho veleiro, basicamente, depois dos meus 18 anos até... agora eu tô com 38, faz 20 anos já que eu tenho veleiro próprio. E muita reforma, sabe? Então, acabei adquirindo algumas ideias ali para resolver problemas, por exemplo, de chuveiro, disso, daquilo, de carregador... quais são os melhores carregadores de bateria, não sei o que é custo-benefício, o que vale a pena, o que não vale. São coisas bem legais pra gente abordar aqui também, mas a tua resposta cara, eu acho que primeiramente necessidade e a outra amor à causa, realmente. Sim, eu lembro da gente conversando, assim que a gente se mudou, a Nômade ainda não tinha nome, né? E você falou sobre... ser algo de velejador para velejador. Isso há muito tempo atrás, há 5 anos atrás. Você sentiu, a gente sentiu falta disso quando chegou, porque a gente tinha o Henrique como apoio, entendeu? Para nos ajudar na reforma. E a gente conheceu também pessoas bacanas, mas foi difícil de conhecer. Inclusive a gente levou até um golpe, né? De uma pessoa que não é da náutica, mas não vamos comentar o resto. Isso desanimou muito a gente, sabe? O Vini ficou extremamente decepcionado. E daí a gente encontrou, foi cavando outros profissionais de outras áreas, de motor, como o João, como o David das velas, que nos foram honestos e transparentes com a gente. Era a área que eu mais entendia e estava muito aberta assim, a receber novos profissionais. Muita demanda, né? Muita demanda. E um dos primeiros trabalhos que eu fiz, se eu não me engano, foi no veleiro do Enio. Eu acho que foi o Enio. Foi trabalho de receber mesmo, né? Porque eu já fiz muito trabalho sem receber. Ele que vai velejar com a gente lá em Ilhabela esse ano, né? Isso mesmo, ele vai estar com a gente em Ilhabela. Massa, legal. Inclusive lá em Ilhabela vai ter vários podcasts lá que a gente vai estar fazendo uma bagunça lá dessa vez, né?
E tem uma galera pra gente entrevistar lá também. Mas enfim, é mais ou menos essa, assim, foi a minha arrancada inicial foi, como é que eu vou dizer? Pensar no que o velejador, né? O que realmente estava fazendo falta. E é bem difícil, assim, tipo, a história de velejador para velejador, que é um lema da minha empresa, é realmente isso, porque é difícil um velejador trabalhando no teu barco. É difícil um velejador trabalhando no teu barco. Entendeu? Uma pessoa que realmente entende a necessidade do barco. Aquele olhar clínico ali que consegue pegar algum problema antes de que realmente aconteça, né? O que acontece muitas vezes são empresas que vêm e fazem, como eu disse antes, que fazem um orçamento em valor fechado. Não, tá fechado. Não é isso. Sabe o que vai acontecer? A minha opinião pessoal agora, tá? Vou arrancar daí. Vou ter um monte de crítica lá embaixo de empresas. Não é específico, não é específico pra ninguém. De empresas brigando comigo agora, mas vai ser assim, ó, tipo, cara, eu fui desmontar aquilo lá, eu fechei esse valor, eu vou montar de qualquer jeito, isso aqui vai funcionar do jeito que ficou, tá bom, e deixa assim, cara. Por isso que tanta gente tá aí agora, quem já passou por isso sabe, que tá lá com o barco parado às vezes, porque alguém desmanchou o barco, fez uma coisa mal feita que causou outro problema. É por causa disso, é mais por causa de valor fechado. Então tem que pegar uma empresa de confiança, óbvio, né, que tu vai pegar um valor em aberto. O cara não sabe se vai gastar R$1.000 ou 10.000. Isso é horrível, entendeu? O que tu tem que fazer? O que eu analiso? Eu analiso o barco da pessoa e digo, cara, vai ser mais ou menos isso, tá? Mas tu vai acompanhando, tu vai estar junto comigo. Se por um acaso a gente perceber, a gente faz um bem bolado e tu empurra pra isso. Nunca aconteceu. Eu vim falar em todos esses anos, isso nunca aconteceu. De eu errar feio, assim, dizer, cara, vai dar 10.000 a mais. Nunca aconteceu. A ideia é ser transparente com o cliente, como eu vejo, eu digo isso porque eu vejo há 5 anos. Ser transparente. Melhor coisa. Fazer análise. Às vezes, durante o trabalho, você descobre coisas, você tem que passar pro cliente e dizer, olha, as coisas daqui pra lá mudaram, porque apareceu isso, isso e isso. Como o Henrique já falou, o barco é uma caixinha de surpresas. Até no barco novo pode ter alguma surpresa, né? Tem com muitas. certeza. Então, se você for pelo mais, vamos dizer, acessível, às vezes, o que acontece? A pessoa não está preparada para abrir a caixinha de surpresa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai dizer, vou resolver aqui. Mas aí é como, o teu pai é dentista, né? É como você consertar uma cárie sem fazer a limpeza. Exato, não dá pra fazer. O que acontece? A cárie continua ali. Então, o que eu vejo o Vini até o final. Então, ele fala, olha, isso aqui vai ser mais ou menos tanto. Isso aqui deu esse problema. Ser profissional é ser sincero. E, cara, eu tô aqui na Náutica, eu tô com a cara aqui há tanto tempo e... Tipo, as pessoas me convidam para fazer trabalho em outros lugares e eu não consigo sair, porque quem tá aqui me chama. Sim. Não querem que eu vá para outro lugar, sabe? Se eu disser eu vou para outro lugar, eles quase inventam uma história. Não, eu tenho que reformar meu barco. Eu tenho isso para fazer, eles têm medo que eu saia, assim. E isso é muito legal, cara. Eu tenho clientes muito bons aqui. Muito bons aqui dentro. E dentro desse perfil que você fala, conversa com o cliente e expõe a situação... Tem que ter conhecimento para fazer isso, começa por aí, né? A grande questão é o cara também ser fuçador. Porque se a gente entra no barco sem saber o que vai encontrar na caixinha de surpresa. E você vai ter que dar conta daquilo ali. Vou desmontar a antepara, beleza. Em algum momento vai ter que voltar ali. Mas você não sabe se a base daquela antepara vai conseguir receber uma antepara nova. Aí já é outro problema. Aí você já começa a ver, eu tirei um parafuso que já saiu todo torto e quebrou a peça, já não dá para colocar o parafuso ali, vai dar para pôr o parafuso. Cara, você já começa. Então assim, você tem que saber o que é importante. No geral, se você não sabe, vai pros outros palpiteiros velejador. E a gente tem grupo para isso. Eu tenho vários grupos, né, para isso. Tem ali Velejos Reforma, não sei o que mais. Até podemos deixar o link na descrição aí. Da elétrica, embaixo. Motores Yamaha, motores Volvo, motores Mode. O Volvo não é meu. Nem grupo é meu, é nosso, é de todos. Mas eu não fui fundador desse. Porque o cara que se põe a fazer, ele entende o que você está falando. Porque não dá, o cara que vou reformar sozinho o barco, não termina sozinho. Porque tem que viver.
Pois é. Não, e ele não domina todas as qualidades necessárias, os conhecimentos para poder fazer toda a reforma, né? Exato. Por isso que os grupos é muito importante, né? O velejador já tem o perfil de fazer muita coisa sozinho, né? Ele precisa. Ele precisa para não acessar sobrevive. o mar, né? Uma coisa que eu tava muito carente agora era de mecânico. Porque é uma coisa que não tá no meu coração ficar mexendo em motor. E eu tive que fazer isso no Nomad Vermelho porque não tinha. Volvo Yamaha. Pronto. Aí pegou pesado, né? Bota eu vou a música aqui. Tá, eu vou responder. Ai, Eu vou Eu levei a sério? sério. Eu vou responder. Sério? Vai lá. Minha nossa. Yamaha. Com certeza. Eu explico Nossa. por quê. É mais analógico. É mais velejador o motor. Sim, sim. Se é que vocês entendem. Como é que um motor pode ser velejador? Cara, é mais Ele vai até o fim. a cara do velejador. Nossa, agora eu vou ser criticado. Vai, pode xingar à vontade Não, aí. os dois são bons. Sim, ambos são excelentes motores. São fantásticos, cara. uma Mas questão isso é de fato. O meu preferência. coraçãozinho tá no Yamaha por causa da simplicidade dele. Eu gosto da simplicidade do motor. Mas, gente, essa é minha opinião. E bem pessoal, na verdade. Até pra mexer, pra tudo, eu prefiro o Yamaha. Ele é um pouco mais barato pra mexer de peças. Ele é mais caro, talvez, o motor em si. O preço de compra é mais alto. Isso, mas a manutenção dele é mais barato. Por exemplo, tu compra um kit de fluido dele inteiro, óleo e o fluido de refrigeração dele, cara, paga uns trocos. E é todo original, isso aqui é de Yamaha. E eu acho que é muito legal uma coisa que eles fizeram, é que é colocar o mesmo tipo de óleo do motor na rabeta. Na rabeta. coisa simples. sim, E tu acredita que a reversão lá também é a mesma? Exatamente a mesma. E rabeta ou pé de galinha? Tá aqui só Ele pra tá fazendo eu virar. né? Tem uns inimigos aqui. Bora, vamos lá. Rabeta tá de galinha. Cara, ser sincero, tá? A maior quantidade de venda de rabeta, eu acho que eu já vi, é no Brasil, cara. Eu acho que. Eu não sei, eu conheço aqui, lá fora, tem muitos barcos com pé de galinha. E é a manutenção mais fácil do pé de galinha. Muito E é mais barato também. Mas é o mais barulhento. É o que causa mais confusão. É o que faz isso, é o que dá vazamento, é o que tem que ter selo mecânico, é o que tem que ter não sei o quê. É um monte de... E outra, se ele não tiver bem acertado o eixo entre o motor e o pé de galinha, no meio disso tem o túnel. E se tu botar o motor mais para baixo, mais para cima, também pode bater no túnel, mesmo que ele esteja reto. Então... sim, é bem mais complicado o pé de galinha. Mas para manutenção, cara, com certeza o pé de galinha. Ele é mais chucro, né? Ele tem menos peça. Menos peça. E aí são peças mais... E eu gosto da simplicidade, cara. Então Yamaha de pé de galinha. Yamaha com pé de Porque galinha. que é o meu conjunto. Pela uma eventualidade, eu tenho esse mesmo porque sistema você no já meu teve motor. o que? Molde, Molde 22. Control. e agora tá o que, mano? Tô com Yamaha. E o outro foi um Johnson Sailing. Mas é motor de popa. Aí você carrega De embaixo do popa braço. pra mim é Yamaha ou Mercury, entende? E eu ainda prefiro os Yamaha. 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 É bom que não perde o motor, né? Porque você usa Yamaha. Vocês têm bom gosto, né, cara, com Yamaha? Yamaha. Quem que não gosta de Yamaha, né, cara? Yamaha, meu Deus, se tu tentar estragar o motor te mata, eu acho que ele... Aí eles pegam no chão, gira e corta teu pescoço, ele te mata, não funciona. É verdade. Não tem como matar Acabei de fazer ele. manutenção no meu, cara. E se tu jogar areia dentro dele, ele gosta aí, dá uma risada e tu puxa de novo, ele pega e tu pensa, meu Deus, cara, como é que pode? Não, é maravilhoso. Tem gente que afoga e amarra e não dá calço hidráulico. Como é que pode um motor não dar calço hidráulico? Parar automaticamente, travar e tu vai lá, bate, tira, bota, tira a vela, bota de cabeça para baixo, puxa, arranque, bota a vela de novo, seca ela, puxa. Aí tu pensa, não. Tá rolando alguma coisa. Não pode isso. Yamaha é tudo de bom. Vou juntar um pouquinho do pessoal com o profissional aqui agora. Bora, vamos lá. Toma aí pra isso. Você tem uma característica nos seus barcos que é você pegar um barco, desmontar e fazer tudo da tua forma. Tecnicamente já entendemos o porquê que isso é melhor, mas o porquê que você escolhe esse caminho além do trivialidade de ser melhor. Então, cara. Tá, vamos lá. Eu peguei uma. Eu vou pegar um exemplo mais simples de todos, tá? Uma vigia vazando.
Aí tu olha, só o policarbonato da vigia tá vazando. Ah, beleza. Aí tu vai lá e tira fora o policarbonato inteiro, e daí tu olha, é só recolar. Aí tu olha, já tá craquelado. Aí tu pensa, eu vou mandar fazer novo. Essa borracha dele também tá velha. Quer saber? Eu vou botar borracha nova, pra isso aqui não incomodar mais. Aí tu olha, mas esses parafusos dele tão velho, né, cara? Aí tu, quer saber? Eu vou soltar toda ela. Aí tu solta toda ela. Aí tu olha embaixo e tu diz, cara, essa cola tá velha. Quer saber? Eu vou arrancar tudo. O kit todo. Aí tu pensa, pô, agora eu já tirei, já limpei tudo. Vou botar a borracha, vou botar o policarbonato novo. Só que em vez de só colar, eu vou botar o prime da Sika, que é a mesma coisa que tem no para-brisa. Aquela manchinha preta no para-brisa do teu carro é um prime, é uma tinta, que é feita para aderir especificamente com a Sika 295V, que é uma cola especial para colar para-brisa de carro, que ela tem uma proteção UV. Nem precisava, porque a tinta preta já protege ela. E ela tem uma boa resistência à temperatura e os intempéries, né, do tempo e tudo mais. E cara, vai fazer, faz bem feito. Tipo assim, vamos desmontar e fazer isso aqui Faz direito? bem feito pra fazer uma vez só, né? Cara, é o meu lema, sabe? Ô Vini, tu consegue só dar um jeitinho? Querido, desculpa, Não funciona? não é que... Não até funciona, Henrique, mas eu não durmo de noite. Eu fico preocupado que não ficou 100%, entendeu? Por isso que eu gosto, quando vai fazer uma coisa, eu gosto de fazer... Cara, isso aqui eu garanto. Eu tenho orgulho, eu vou dormir de noite descansado e saber que eu fiz uma coisa bem feita. De novo o cliente me liga, e normalmente quando o cliente me liga de novo é pra dizer, ô Vinícius, tu esqueceu de fazer outra coisa da lista, mas não que algo tenha ficado mal feito, entendeu? E normalmente o que acontece muito é, depois de terminar uma obra muito grande nos barcos, em vez de eles pegar repugna de mim e nojo, eu ganho um troféu, que normalmente é um presente, é uma camiseta, é um vinho. Isso acontece muito, né? Eu lembro. Sim. Eu termino uma obra aí de vários meses, eu ganho um presente, assim. Pra mim não é um presente, é um troféu. Eu tenho meus troféus guardados até hoje. A primeira camiseta que tu ganhou foi do... Bravo. Do Bravo, foi do Bravo. Agradece, obrigada. Obrigado, tem o nome deles, não lembro agora, mas muitos clientes já, mas deu uma camiseta bem queridos, legal, cara, baita queridos. 6 meses de reforma, um barco de aço, então eu gerenciei a obra toda dele. E no final ainda fui elogiado e deram um presente pra mim, então devo ter feito um bom trabalho, porque um barco de aço não é algo fácil de trabalhar, né? Esse trabalho do Bravo, ele foi muito especial para nós, assim, tanto pelos donos do barco. Quem trouxe o Bravo foi o Sestari. O Sestari, que vai estar aqui um dia. Vamos trazer o Sestari pra cá e levou embora, né? Que trouxe pra cá e levou embora. O dono é o Otávio. O dono é o Otávio e tinha o outro que eu não lembro o nome. Agora eu também não vou lembrar. Mas eles... Gente boníssima, foram lá no nosso barco visitar, te conhecer e deram, assim, total carta branca pra ti nessa reforma. E tu ficou lá em cima, sabe? Assim, um orgulho isso. Essa reforma do Bravo, ela foi excepcional, foi muito legal. Mas você tem algum outro trabalho nesses 5 anos que você tem orgulho, além desse do Bravo? Tenho, na verdade eu tenho 2. Eu nem sei, me conta. Que eu gostei muito de ter feito. Faria de novo, com certeza, mas um dos barcos em si que eu me orgulho de ter trabalhado, na verdade são 2 barcos. É o do Tom, o nosso querido amigo Tom. Abraço, Tom! O primeiro ou o segundo? O Seahawk ou o Cal? O Seahawk. O Seahawk eu trabalhei mais. O Cal também, eu fiz um trabalho, porque lá é carta verde, é tipo, faz o teu melhor. Não se preocupa com o tempo, faz o teu melhor. E normalmente eu me sinto tão à vontade que eu acabo fazendo mais rápido ainda o trabalho. Sim, não fico com medo de fazer. Sabe? Não tenho medo de fazer. Meu Deus, se eu não conseguir terminar isso aqui em 3 dias eu vou estar mentindo. Porque... Não, relaxa, às vezes fazia em 2. Uma coisa que era pra durar 3 dias. Mas não, terminei antes. A energia boa e dá tudo certo, né? E o outro é o Marcos, cara. O Marcos, assim, Vini, tá contigo.
E ele aparece do nada lá no barco e fica batendo papo e me ajuda e tal. Bate-papo. E bate papo e me ajuda mesmo. Eu tenho o Marcos e a Vinha aqui hoje também. Ah, que pena que não veio. Que pena que não veio. E esses trabalhos foram exatamente o quê? Tanto no barco. Cara, geral, assim, Geralzão, já passei né? cabo por dentro do mastro, já substituí cabos inteiros, já montei sistemas de sucção de água. Cara, desmontei uma boa parte do barco e remontei de novo para ficar exatamente como o original, da forma do original, com o mesmo olhãozinho elétrico que eles usam, que é o original, para tu abrir o painel e dizer: eu não sei se alguém já mexeu nisso aqui, eu acho que nunca ninguém mexeu. E eu adoro isso. Então, outro trabalho que me orgulha muito foi... Eu nunca tinha feito, foi a primeira vez que eu fiz, eu estudei bastante para fazer. Foi um freezer que era uma frost free no veleiro da Kate, o veleiro Icebird. É um veleiro polar de 65 pés. Uma nave, né, monstruosa, feita para fazer charter para Antártida. E eu fiz o freezer dela e a geladeira. O freezer dela, ela exigia que tinha que chegar a menos 12 ou menos 16. Daí eu falei para ela: olha, menos 12 pode ser que eu não consiga, menos 10 eu acho que eu consigo, para ter certeza, né? Mas eu fiz um sistema muito legal lá no freezer. Ele chegou a menos 26, o freezer, que é praticamente o limite do R134, que é um gás de refrigeração. É um gás usado na refrigeração, né? Que é o Freon R134. E eu fiz também, muito legal, da geladeira, eu fiz uma frost free, que é uma geladeira gigante, que tem assim, com porta vertical e tal. Cara, ele chegou ela chegou a negativo 6, negativo 7. Isso normalmente, eu não deixei tanto tempo assim, mas acredito que até chegava a menos. Mas era para trabalhar em 3, 2 e 3 graus. Cara, ficou muito legal. Um baita sistema. Me orgulho muito desse trabalho. E sim, também faço refrigeração. Uma das minhas especialidades é refrigeração. Adoro refrigeração náutica. Eu acho muito legal. Gosto de fazer geladeira bem... Eu gosto de brincar com a economia, né? A economia de bateria, que eu acho que é tudo no barco, né? A coisa que mais consome energia no barco. Eu acredito que a gente realmente tem que ser muito especialista, tem que ser muito bom e tem que estudar muito para fazer uma geladeira econômica, né? E isso foi muito legal. Todo o meu processo de aprendizagem com refrigeração foi muito legal. Primeiro, sou chato. Muito chato. Exigente. Muito exigente. Eu não falo isso pro cliente, mas eu sou exigente. Agora eles estão vendo, né? Mas tá bom. Mas ele sabe. Eu gosto do barco limpo. Cara, não tem nada melhor. Porque eu me atiro lá dentro do barco e me viro de tudo que é jeito. Então, ideal o barco limpo, porque eu entrego limpo. Sim. Então eu gosto de trabalhar no barco, porque o barco tá zerado. Aí eu tiro tudo de dentro do armário e eu olho, tá tudo limpinho. Maravilha. Eu desmonto, faço sujeira, furo, viro, mexo, pego meu aspirador, limpo tudo. Diferencial passo o enorme. paninho, sim. E eu tava uma vez no trabalho com você e você segura aqui que não pode cair nenhum pó daqui desse furo que eu vou Senão fazer. o dono do barco vai me matar. E eu fiquei nervosa. Eu disse, meu Deus, se cair um pó aqui, o Vini vai me matar. Era pó de fibra especificamente, não podia espalhar. Né? E eu segurando o aspirador e ele furando ali, e eu, meu Deus. O dono do barco não tinha alergia, mas a dona, que era o oficial imediato do barco, o capitão de verdade do barco, que era uma mulher, a esposa dele, tinha muita alergia. Então eu não queria que caísse no chão. E depois disso é álcool, espirra álcool, 92, passa paninho. e passa um pano. E tira tudo que tá ali, exposto. Que ele gruda no pano, depois tu vai lá, bota o pano fora, alguma coisa assim, entendeu? Mas é mais ou menos essa aí. Você já pensou, você ter um barco, saber que vai fazer um trabalho que vai sujar, e você entregar para um profissional e ele entregar o trabalho feito e tudo mas é essa limpo, né? É essa a Porque ideia. não é o Deveria que ser o não básico, é né? o básico, Mas hoje é um diferencial para te ver como o mercado Hoje é carente, né? Isso é uma questão muito interessante do próprio velejador, né? Porque sabe que, caiu a poeira aqui. Você não vai tirar só dessa peça. Você abre o paiol e você sabe que nos cantinhos vai entrar. Com certeza, cara. O Delta é muito característico disso. Não é um buraco no chão que você coloca o dedo e puxa. Não, você tem uma ferramenta. Onde é que tá a ferramenta? A ferramenta tá aqui. Você vai lá, você já sabe qual é o formato da ferramenta. Vai lá, você não precisa ficar, meu Deus do céu, o que tá ruim.
Não, você vai lá e resolve um negócio que é uma coisa muito simples. Cara, ter a ferramenta certa é importante. Começa por aí. Eu tenho um prazer de fazer, e como a ideia é velejador para velejador, né? É de velejador para velejador. Então a gente entende assim, a sujeira vai para onde? Se o meu porão já tá abaixo do nível da água, quer estragar minha bomba? Exatamente. Quer empurrar esse pó todo para cima da bomba e dizer o trabalho tá feito, receber e tchau? Não é assim. Empurrar o problema pro próximo, né? Outra, meus clientes são meus vizinhos. São, que eu vou me são esconder? amigos, né? Começa por aí, né? E são amigos. E eu já peguei serviço de prender o sapinho da bomba de porão com um parafuso. Normal, você prende, né? Mas não precisa atravessar o casco do parafuso. Então, eu descobri isso quando eu fui pintar o barco. Nossa, tem uma... Eu achei que era uma craca, né? Porque os E a craca não saía de jeito nenhum. Aí eu falei, nossa, a craca tem uma rosca, né? Eu falei, não. Daí eu dei um passo pra trás e olhei, cara, isso aqui é bomba de porão. Aí E era mesmo? Era. Aí, ó. A craca tem uma rosca. Não saía de jeito nenhum, né? A espátula não tirava a craca. Não saía. Essa é nova pra mim. Não, eu acho que eu nunca peguei, cara. Um que atravessou. Eu pego umas bagaceiras de vez em quando, assim. Bagaceiro. Eu pego uns serviços pesados de vez em quando. E aí, esse é o motivo pelo qual eu parei de fazer tanto delivery, porque eu comecei a ponderar a minha vida. Daí eu falei, eu acho que eu vou parar um pouquinho. Daí eu parei por causa disso. Sinto falta, inclusive. Delivery é legal, né? Que inclusive me passa muita segurança fazer os delivery nos barcos que você faz. Ou por exemplo, aqui na Flip mesmo. Porque eu sei que quando dá tal coisa, eu já falo com o cara que vai fazer e pronto. Eu já passo informação pra você. É verdade. Do negócio assim, direto, cara, é assim. Porque até a informação chegar em você, ela distorce, tem né? ruído. Eu falo, não, é isso aqui nesse momento, assim, assim, assado. Porque eu sei a informação que você precisa resolver, eu só não sei resolver, então eu passo pra quem sabe. E vai lá, ó, é isso aí. E normalmente é umas broncas, né? Como é que pode? Os barcos, em geral, cada vez mais, por exemplo, aqui na Marina, né, eles acabam sendo muito completos, né? Com muita eletrônica, com muitos acessórios, né? Isso a gente tem observado que dá bastante problema, né? Então, queria tocar nesse assunto contigo. O que tu acha justo, necessário e plausível para cada tipo de barco, assim, por exemplo, um AIS? A partir de qual barco tu teria um AIS, entende? Num Ranger 22, num Skipper 30, num Delta 36, num 41, enfim... Essa é uma pergunta boa. É interessante, porque é comum, é engraçado, o pessoal acaba colocando muito acessório no barco, entende? Meu Deus do céu. Tá. E é onde começam os problemas, é o excesso, né? Aí entra uma filosofia de vida diferente aí. Começa no dono do barco, né? Tem gente que quer ter. E só que muitas vezes, agora eu vou falar para muitos velejadores que devem estar me assistindo neste momento, realmente tu precisa disso? Começa assim, quantas milhas ou quantas travessias você realmente faz? Você tem que pagar muito por alguns equipamentos, por exemplo, kits de radar e tal, tem a tela compatível e tudo mais. Até o chicote é caro. Quanto custa? Entendeu? Um kit radar. Tá, vou botar um valor básico para um, tá? 25 mil reais. É barato, na verdade. Tá, é um pouco mais. Mas enfim, vamos botar 25 mil. Quantas vezes tu usou teu radar que tu pagou 25 mil reais? Difícil. Aí eu quero entender. Existem vários perfis. Tem o barco de regata, tem o barco de passeio, tem o barco que o cara só gosta de fazer long range, que é bem difícil, normalmente são barcos metálicos, que o pessoal deixa guardado, normalmente barcos de aço ou de alumínio, que são para fazer grandes travessias, que fazem, por exemplo, charters para Antártida, que eu trabalho muito com esses barcos também. E sim, tem que ter muito equipamento esses barcos. Tem que ter tudo, na verdade. Tem que ter AIS, tem que ter radar, tem que ter um importante hoje, eu acho essencial, inclusive, ter uma Starlink. Sim. Mas, gente, por favor, para sair daqui da Marina Itajaí, andar 30 milhas, e nem dá 30, e chegar no Caixadaço, e tu vai trabalhar para comprar um radar.
para comprar um AIS, para tu sair 2 vezes por ano, para usar o AIS uma vez no ano, quanto realmente tu pagou esse AIS? Para tu usar quantos anos ele dura, entendeu? Começa por aí. Eletrônico tem validade? Cara, eu acho que com certeza tem sim. Eles ficam velhos. Eu inclusive tem uma marca que tem algumas marcas que eu tô fechando uns projetos agora que são, acredito que as melhores, que é Simrad, BG e Lawrence. Mas eu tô sendo sincero com todo mundo que tá nos assistindo, dizendo, cara, pensa bem se vale a pena. Porque tem coisas que realmente não vale a pena. Por exemplo, tu comprar um plotter com a tela desse tamanho, ou alguma coisa assim, e pagar 40, 50 mil reais. Tem equipamentos que custam bem mais que isso. E para tu usar pouco. Então, é uma coisa assim, gente, isso é só minha opinião muito pessoal. É uma questão de perfil, né? Perfil. É a minha opinião pessoal. Assim, ó, tem gente que gosta e quer ter a maior quantidade de eletrônicos no barco possível. Alexa, desliga a luz da sala. Eu acho legal pra caramba, cara. Ô Vini, tu teria? Não. Com certeza não. Entendeu? Num barco, não. Numa casa, sim. Não tem problema nenhum. Num barco envolve segurança, né? Porque um equipamento desses para de funcionar, ele pode dar uma fuga de corrente. Cada fio que tu tem dentro do barco é uma responsabilidade. Que tu tá disposto a um dia ter que mexer naquilo. Então, tudo tem validade. Tudo. Até o velejador tem validade? Até a gente tem validade. Olha eu aqui com as costas doendo aqui, escorado no almofada. Mas a tua pergunta é interessantíssima, porque ela dá pra ir bem longe nela. Por exemplo, o que eu aconselho pro cara que sai 2 vezes por mês e vai lá pro Caixadaço e passa um final de semana? Cara, posso ser o mais sincero possível com vocês? Pode. Tá, eu vou ser bem criticado agora, fiquem à vontade. Eu trabalho com manutenção, gente. Essa é a minha vida. Quanto mais coisa vocês tiverem no barco, eu agradeço. Certo? Mas eu vou ser sincero. Um tablet ou 2. No celular reserva já. Um rádio VHF dentro do barco. Um VHF de mão. E uma antena reserva. Guardada dentro do barco, não na targa. Porque se teu mastro cai na targa, acaba cortando tudo que tá lá dentro também, tu vai continuar sem antena. Um fio serve de antena. Sim, se tu olhar aquele fiozinho do meio e tu pendurar um rabicho nele, botar o rádio aqui para fora, esticar o fio, tu tem uma antena. Então não é um desespero. Uma antena não é um equipamento muito sofisticado. E sim, o sinal não vai muito longe, tá? Porque tá faltando muita coisa. Eu tô falando assim, uma antena de fortuna, tá? Sim. Mas assim, tu tem uma antena profissional, uma Lawrence, por exemplo, aquela cônica, começa mais larga e vai afinando. Cara, é linda aquela antena. Ela pega vento em cima do mastro, ela não vibra. Ela fica parada. O barco veleja, pega as ondas, ela mexe, tu olha, ela não fica tom. Não, o barco bate, ela faz assim e volta e fica parado. E pensa, caraca, que negócio da hora. Ela é cônica. Cara, é incrível. São equipamentos fantásticos, assim, que não vibra, não estraga e tal. E quantas antenas tu já viu quebrado? Entendeu? Olha. Essa não dá microfissura nela, porque ela não trabalha quase. Entendeu? Então, sim, tem equipamentos muito bons e não precisa ter uma antena dessa guardada aqui dentro, mas uma antena boa. Uma antena que sabe que vai funcionar, que é para aquilo ali. Entendeu? O cabo certo que é para tu usar no teu VHF com uma extensãozinha para tu botar aqui para fora, segurar com a mão enquanto alguém manda rádio aqui dentro, entendeu? Isso é segurança a bordo. Sim. Então, tu não precisa ter muita coisa. Um bom piloto automático, eu acho que é uma das coisas mais complexas que eu teria no barco. E é com certeza o equipamento mais caro. Um bom Raymarine, um bom BG, eletrohidráulico. E um dos mais necessários. Cara, eu acho que... muito mais 2 ou 3 a bordo numa Gente, travessia. vocês querem gastar dinheiro no barco? A dica. Piloto automático. Peguem o melhor que vocês conseguirem. Rádio VHF. Pode comprar um simples? Pode, compra 2. Pode comprar um bom? Pode, compra 2. Não existe equipamento bom. Do nada pode estragar. Uma Entendeu? descarga elétrica ou enfim. Cai um raio no barco, o que continua funcionando no barco? As baterias. Se cair um raio no meu barco que tem bateria de lítio. Sabe qual é a bateria que tu vai ter? Pra tu passar um rádio? Pra tu passar um rádio? A bateria do motor. É a única. A bateria de lítio vai queimar o ABMS.
que ele vai abrir contato e tu vai ficar sem bateria. Parabéns. Entendeu? Vai ter só de chumbo do motor. Exato. Só de chumbo no motor vai continuar funcionando. Vai queimar tudo no barco. Assim como eu já peguei um barco que caiu um raio. E eu tive que reformar o barco inteiro. E as baterias de chumbo ácido, nem bola dela. Então, um AIS que transmita e receba, tu acha necessário a partir de qual uso, assim? Tipo, travessias frequentes? Travessia frequente, eu acredito. E assim, entre o radar e o AIS, Vinícius, vamos lá, uma pergunta que seria até melhor, né? Pode ser. Assim, nesse sentido, eu acho que, minha opinião pessoal de novo, AIS. Com certeza AIS, com certeza AIS. Eu tenho uma opinião, uma métrica que quando você precisa navegar e dormir, já é hora de pensar num AIS. Mas Vinícius, eu fui fazer uma travessia e o radar é incrível. Nossa, galera. Eu tenho um amor gigante pro radar. Eu acho incrível. Cara, eu acho incrível. Se eu pudesse, eu teria um radar no meu barco. Eu acho o equipamento mais legal de todos. Mais legal que o AIS. Mas assim, falando de utilidade e custo, cara, um AIS faz um trabalho bom, mas ninguém faz esse trabalho nada melhor do que um radar. Porque, por exemplo, se um container cai na água, ele tem AIS? É claro que não. Mas tu pega ele no radar. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. O pescador que é barquinho artesanal não tem AIS. Tu vai passar por cima dele com um AIS ligado. E ninguém vai bipar. Seria um radar com uma Starlink. Que a Starlink tu pode ter o rastreio o acesso ao IS. Pronto, agora tu acertou em cheio. Tu acabou de economizar dinheiro. Porque uma Starlink ela pode servir ali como um spot, como, enfim, tu se comunica. A Starlink Mini, né? A Starlink Mini, safe, ela é né? muito econômica. Eu tive o prazer de testar uma no barco do Marcos, que eu instalei uma. Ela dá queda de tensão. Ela é 12 volts mínimo. Só que o fio dela é fino e comprido. Dependendo onde tu vai botar ela, tu vai esticar um fio. O fio tem que ser grosso. Eu fiz um fio de 4 milímetros para ligar 2 amperes. Mesmo assim deu queda de tensão, ela não funcionou. Quando caía à noite, baixava mais de 1 volt. Ela perde muita tensão pelo cabo original dela, porque é fino. Então o que acontece? Mesmo o consumo dela sendo 2.2, 2.4 amperes, que eu acho um consumo super razoável para uma internet de 240 MB por segundo. E é real, 240 MB por segundo. A nossa é um pouquinho mais rápido só. Nossa, ela é excelente. Só que ela consome 4 amperes. Entendeu? 3.8 ou 4 amperes. É muita coisa. A longo prazo é muita coisa. É o dia inteiro aquele consumo. No mar, navegando, é importante ter um baixo consumo, né? Eu coloquei um step up de 12 volts para 24. E é aqueles selados e tal, botei dentro de uma caixinha, pendurei, botei num lugar, uma posição perfeita para não pegar umidade no barco. E fechei a caixinha selada com retentor e tal. E coloquei lá, que é feito para durar 10 anos. Assim. Tipo, ele vai usar até a Starlink vencer. Entendeu? Essa é a ideia, né? Eu tento fazer sempre coisa com mais longevidade possível para ninguém ter que me chamar e eu não fazer retrabalho, né? Daqui a pouco você já imaginou que você vai estar abrindo Starlink para arrumar, né? Que a Starlink vai envelhecer um dia e você vai ter que arrumar a Starlink. Eu acho que é muito microprocessado aquilo ali para ajeitar, para arrumar qualquer coisa. Já abriu uma para ver? Não, ainda não, eu tenho muita vontade. Eu já vi os vídeos, E ele vai querer abrir a de lá de casa, só para ver o que tem dentro. Não, pior é que eu consigo consertar um monte de coisa, assim, microprocessado, mas esses tempos eu tive que modificar um soldador eletrônico. Sim. Porque ele entrava ruído na rede, daí o CI não funcionava e não sei o que e tal, e eu consegui fazer umas diretas, lembra? Que eu dividi a parte de tensão dele e botei um outro sistema dentro para ele acionar e para ele funcionar na minha oficina, que para quem não sabe eu tenho uma oficina móvel, um trailer. Vocês estão falando aí de AIS, radar, são sistemas caros, né? Sim, muito caros. Mas uma pessoa que compra um veleiro de 1 milhão, com certeza, ela vai ter condições de colocar coisas coerentes com o veleiro. Certo. Assim seria a teoria, né? Mas às vezes nem a realidade não é assim. Você acha que é caro manter um veleiro, a manutenção do veleiro? Vocês acham que é caro isso? Precisa ser rico? Olha a pergunta que eu tô fazendo. Se liga Vou na tentar pergunta resumir. que eu tô fazendo. Tá. Precisa ser rico? Eu conheço um veleiro que ele tem 5 ar-condicionados, 2 geradores e um motor só. Um turbo, um Volvo turbo. Completamente eletrônico.
Dentro da caixa do motor desse veleiro tem uma câmera térmica da FLIR. Uma câmera térmica da FLIR, aquele modelo, custa R$40 mil. Só a câmera. Cara, é caro manter esse barco. Agora, é barato manter o barco do Henrique, o nosso barco, Sim. o Brava, o Bravinha de regata que vocês têm. Em comparação. Em comparação com alguns real, barcos. Agora é o seguinte, quanto eu gasto realmente para manter um barco em números, Vinícius? Cara, um 30 pés, um motor, inversor para pegar 12 volts, transformar em 220, um boiler e tal. Cara, quanto mais coisa eu começar a botar nessa mão, os custos vão aumentando. Vão crescendo. Porque tudo dá manutenção, né? Assim como numa casa. Num carro, né? Num carro. Tudo dá manutenção. E outra, um carro é um kit fechado. Ele não fica de molho no mar. Ele não tem um uso agressivo. Ele é feito para aquele uso. E pronto. Tipo, tu não caminha em cima do teu carro e fica sovando as coisas que tem nele. Tu entra na porta, fecha a porta e dirige. Por mais que tu passe nos buracos, ele aguenta. Agora, vai pegar uma estrada de chão com ele. É um mar pesado. E só ele vai começar a estragar um pouco mais. É só a estrada de chão, né? Então tu vai pegar uma estrada ruim com o tua Lamborghini Gallardo, certo? Pega uma estrada de chão com ela. É o preço de um veleiro. Tu vai botar no mar pesado, tudo pesa. Cada vez que o barco bate na onda, tu olha o mastro, e os estaiamentos trabalham, o mastro trabalha. E até ancorado, né? O barco trabalha, porque ancorado. Aqui a gente tá dentro. Ele começa a ressonar os styles. Ele balança, estica, enfim, passa outro barco do lado. Coloca então, carga, tira a carga. O barco ele pode estragar até parado, entende? Até parado. Quando o barco fica fazendo aquele barulho, que alguns já devem ter. Isso tem no meu barco. Alguém deve ter pensado nisso aí olhando o vídeo. Tu pega a escota da mestra e solta o stopper e prende de novo, muda ele de posição. E não puxa mais, pelo contrário, solta. Não bota carga. É a driça da retranca que fica fazendo aquele barulho. Essa pergunta é principalmente para as pessoas que estão assistindo o vídeo, que elas não estão tão inseridas na náutica, não têm esse conhecimento, e às vezes quer comprar um veleiro. Calcula R$1.000 por mês. Não, mas é porque é o seguinte, a pessoa vê o veleiro e diz, poxa, esse veleiro é um 40 pés, não sei o quê. Só que elas não têm ideia real de quanto é a manutenção daquilo. Olha, ele tem guincho de âncora, né? Parece tudo que não vai quebrar nunca. Mas o ideal, ao meu ver... Ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem 2 ar-condicionado, ele tem um gerador. A pessoa se encanta com aquilo e não entende que vai ter que fazer manutenção para as coisas estarem sempre... Vamos dizer que bem, né? O veleiro é tipo um carro importado, né? Por mais que ele fique depois mais velho, mais antigo, a manutenção vai ser de um carro caro, né? Porque ele é um carro importado, né? De um segmento novo, premium. Né? Então, comparando um barco grande, é isso aí, né? Vai trocar o style de um 40 pés, é o style de um 40 pés, né? Então, é mais grosso, tem mais comprimento de Quanto custa o style de um 40 pés, Gui, um kit? Não faço ideia, mas eu sei que é caro, tá ligado? Olha, o meu foi 10 mil reais. O teu é um 26 pés. Naquela época, mais uns anos atrás. Uns anos atrás. Proporcionalmente, um 26 pés ele é a metade do tamanho de espaço, metade mesmo do tamanho de um 32. Posso dizer assim, né? Mais ou menos isso, né? Proporcionalmente. A gente pensa, não, mas Vini, a matemática não bate. Gente, é volumétrico. É largura, é volumétrico. É a mesma coisa que uma caixa d'água. Tu olha uma caixa d'água, olha, essa caixa d'água tem 30 centímetros mais que a outra para cada lado. E cabe o dobro do volume dentro. Entendeu? Então tem tudo isso. E... assim, o que eu posso dizer? Resumo, um 30 pés, motor, boiler, inversor, tudo mais, dá para tu gastar muito numa brincadeira dessa, porque dá pra ter tudo da melhor marca que existe. E a melhor marca que existe, Vinícius, é o melhor equipamento? Não. Com certeza não. Porque não é custo-benefício, entendeu? Eu tinha um carregador Xantrex, um carregador de bateria Xantrex. Ele custava R$4.400. Ele estragou, eu coloquei uma usina de R$500. O meu usina de R$500 está funcionando até hoje.
O de R$4.400 durou 2 anos. O outro tá durando 4. E outra, né? O Xantrex é um bagulho enorme. Então, só para vocês entenderem, Pesadão, né? só para vocês entenderem que tem muitos caminhos em que a gente seguir que dá para sim ter um barco e Não ser rico. e não ser aquele cara. Gente, aquele cara ricaço, tá? Agora é o seguinte, é barato? Não, gente, não é, tá? Não vai sonhando que dá pra vocês largar tudo, botar uma roupa de hippie, pegar uma viola e dizer agora eu vou viver do mar, vou viver de pesca. Meu querido, não vai dar certo. Vai acabar afundando o barco. Entendeu? Vai acabar afundando o barco. E que não vai ter dinheiro pra Não, manter, né? e tem coisas que são segurança, né? Tipo, passa-casco, eu vejo que tu troca direto, registro aqui na Marina. Uma vez eu tirei um registro com a mão. Teve esses dias aí, até o Henrique ajudou ali, um amigo nosso a trocar ali que arrebentou um registro dele, né? Nossa, ele dissolveu, cara. Dissolveu, quebrou na Ele mão. dissolveu isso. Tinha um cara que tava preocupado, dele me chamou da Marina aqui, e daí ele disse, Vinícius, como é que tá isso aí? Daí eu olhei, tá. O registro tá bom. O espigão depois do registro tá podre. Pelo menos era depois. Aí eu abri o registro e fechei o registro. Pensei, o registro tá bom, o espigão tá podre. Eu vou mostrar pra ele que tá uma droga. Aí eu peguei a mão na mangueira e fiz assim. Começou a entrar água na hora, eu peguei e fechei o registro. E ele ficou apavorado olhando assim, eu preciso trocar, preciso trocar, né? Daí eu falei, ele me olhou e disse assim, eu preciso trocar, né? Daí eu falei, não, eu acho que dá pra colar. E o que dura em média os passa-casco, o registro, os Depende, espigão, cara, assim, de do bronze, material, né? os de Marelon. Não, mas os materiais, né? Qual que, assim, pro pessoal ter uma noção, porque Marelon um e barco PP. de 40 pés aí completo, com ar-condicionado, gerador, tem 2 banheiros, deve ter o quê? 10, 12, 15 entradas e saídas. Normalmente 15. É muita passagem de água, né? Eu e o Henrique já trocamos de um 43 pés e juntos e foi 15. Só que lá era campeão também, né? Nossa, Meu Deus, senhora, parecia que você meu. E uma coisa assim, então, quem tá procurando aí um barco um pouco mais antigo, dá pra considerar assim que tem que ter atenção nos passa-casco e registros, Aqui, ó, vou a dar- partir de qual idade? Tá, vou dar um primeiro. Tá, eu não sei dizer isso aí, difícil, porque- mas assim, Tem que revisar. 5 muita anos precisa gambiarra. revisar? Cara, sim, com certeza. Sim, Eu mas, assim, acredito com que chance anual. de trocar, assim, Anual, de ter Chance que... de trocar. Com 5 anos. Marelon, com... Bronze. Eu tive um caso aqui num barco que foi meu, o Fúria da Noite, que eu comprei em 2019. 2020 eu troquei o passa-casco novo. E esse ano, o novo dono é meu amigo, ele me mandou uma mensagem mandando uma foto justamente que Hugo. ele começou a vazar no meio do... Não era nas juntas, era no meio. Eu falei, cara... Ele específico. Dissolveu Então a qualidade tá caindo nos equipamentos. A qualidade né? tá caindo. Foi o registro? Foi o registro. Foi no... E o registro é bronze puro? Era bronze. Quer dizer... É aquele ouro, niquelado. não sei. É, niquelado. Tá, então ele era um latão bem básico. Que é esse aí ele dissolve. Que Tá, por um acaso vou dar é o uma mesmo que dica esse pro outro cara aqui. pra se preocupar a cada 10 anos, bora? Boa. Então vamos lá, pra economizar dinheiro ainda. É isso aí, né? Não é botar dinheiro Faz fora. uma vez só, né? Uma vez só. Vai economizar dinheiro sem frescura, tá? O passa-casco de bronze, puro, bronze de verdade, Que é difícil de achar, inclusive. que é difícil de achar. Tem aqui em Itajaí, Tem qual loja Itajaí, aquela? Supraiana. Supraiana, né? Supraiana tem. E o registro de Marelon ou PP. O PP é muito mais barato. Tem no Facchini, que ele revende aqui em Itajaí. Fernandinho tem o isso aí, Fernando Facchini. O nome é Comercial Facchini aqui em Itajaí. Propaganda pros amigos. São meus amigos, são velejadores. Preço justo. A gente se ajuda. E agora o Facchini Facchini mora a mora bordo a bordo. também. É, Facchini mora a bordo. Aí, é irmão de mar. Boa. E tem de PP, ele tem um muito bom, tipo um registro de 1 polegada e tal. Cara, 200 e alguma coisa. Um registro. Ah, meu Deus, eu tenho 4. É isso aí, galera. Bem-vindo a bordo. É veleiro, é caro. É, mas... E o Marelon é mais caro ainda, né? O Marelon é mais caro ainda. Tem da... Ai, não lembro a marca. Eu não lembro os nomes da marca também. sei Eu lá. também não lembro o nome da Passa marca. casco de Mas inox. é aquela marca que é tão caro que não vale a pena comprar. Mas bota PP, o nacional, que é tão Bota bom o quanto. PP, bota o PP, que é Desmancha polipropileno. tudo, enfim. Aquele registro, se tu pegar, botar ele num piso de concreto
e tu pegar um martelo, mas um martelão, e dar-lhe com tudo nele, se o martelo escapar de lado, que com certeza vai acabar revesgueando, ele salta pra cima. Ele pica de volta pra cima, assim. Capaz de voar na tua cara. E ainda te deixar cego do olho e continuar funcionando. É muito, mas muito forte. E passa casco de bronze ou de inox? Bronze, eu acho que... Não, inox, cara. Cara, o inox... Esquece o inox pra deixar de bom, molho. Não é. Deixou de molho o inox, cara, ele se desmancha. Tem muita lancha que usa de inox, né? É porque é bonito, né? E aí, A lancha tem um perfil que sai da água, né? É a liga atual que é feita pra ser trocada rápido. China! Então não Inox. tá sendo legal. Tem E barcos da Fest aí que eu já falei isso com o Nuno uma vez, que o cara falou, cara, naquela época fazia com uma liga que se você só tirar aquela capinha superficial de sujeira, ele tá mais novo do que um que tá trocado há 5 anos. Os registros do Nomad, o 303 que eu tinha, ele era de bronze de verdade. E ele tinha 20 e poucos anos. E eu desmontei ele quando eu tirei o barco da água. Ele era um cônico que colocava uma graxa, aquela graxa que eu tenho, que é tipo uma graxa cola assim nele. E tu montava ele de volta com aquela graxa e apertava os parafusos. Ele funcionava perfeito. E não tinha uma corrosão. E tinha 20 e poucos anos. O barco tinha, não. Desculpa. O barco era 83. O barco tinha 40 anos. Na época. O barco tinha praticamente 40 anos na época. E tava lá, funcionando o registro. Perfeito, perfeito. Eu desmontei ele, montei ele de volta, tava funcionando tudo. Claro, eu fiz isso com o barco inteiro. Eu desmontei o barco todo e remontei o barco todo pra ter certeza do que eu tinha. E cara, pra que trocar um troço desse? Uma joia, tá ali funcionando há quase 40 anos. Tu vai desmontar, parece que tu pegou um negócio que tava dando uma caixa embalada a vácuo, tu olhou, tava ali brilhoso o negócio. Não tava brilhoso, ele tava preto. Só que ele tava perfeito. Sim, dá uma... Cara, perfeito. Não passei escova de aço, não passei nada. Eu só montei ele de volta do mesmo jeito que eu tirei. Eu limpei a graxa velha e botei ele de volta e botei aquele cônico. Quando eu botei o cônico, eu larguei na posição e ele fez assim, ó. E parou. Daí eu pensei, caraca. Aí eu girei em cima e ele girou devagar, assim. Dale. Cara, muito top, assim. E registro então de PP, né? PP. Hoje existe passa-casco de PP? O Marelon eu sei que tem, né? Cara, eu não sei, cara. Eu não sei. Na dúvida eu botaria algo bem forte. Tipo bronze. Tipo bronze, sabe? Algo bem duro, forte, assim, que realmente aguentaria uma porrada. Depois do registro já é menos... Espigão, relevante, cara, né? Bronze também, com certeza bronze. A única coisa que aconteceu comigo nesse último negócio ali que eu fiz é que o padrão de rosca deu muita folga no metal pro Marelon. E aí ele não deu vedação de jeito nenhum. E aí eu falei, compra um Marelon que a rosca vai encaixar. E não deu outra. Na primeira volta você já sentia... A rosca então tu botou diferente. O passa-casco de Marelon também? Não, o passa-casco não, o espigão. O espigão. O espigão de Marelon também. Porque ele ficou com muita Não, folga. Esse de PP pode botar o espigão de bronze com rosca, cara, vai funcionar perfeito. A melhor coisa que tem ainda, em vez de tu botar qualquer tipo de veda rosca e ficar fazendo força, não sei o que mais, cara, bota uns pinguinhos de araldite. Que tu vai botar um maçarico, quando ele chega mais ou menos uns 90 graus, o araldite, principalmente a 10 minutos, ela fica meia mole. E tu gira ele como se tivesse botado a primeira vez, assim. Ele sai meio hidráulico, assim. Ele sai, ele desmonta. Sai colado. E, inclusive, para tirar, se um dia tu precisar tirar o registro de PP, ele tem uma rosca embaixo que tu gira no próprio registro e tu desmonta o registro. Sim, e o registro tudo, todo tu desmonta tudo na mão, assim. E tu monta tudo ele de novo e tu bota lá, só encaixa e vira uma peça e ele trava no lugar. E tu, inclusive, tu pode botar um registro pra cá, um registro pra cá, não interessa o aperto que tu vai dar nele. Chega no final do aperto dele, pronto, acabou. No Mastráquio tem 3 registros, né? 2 do banheiro e 1 da pia. A gente vai trocar tudo. Tem que trocar tudo. E 2 deles pararam aberto, quebraram aberto. Que bom. E lá em Floripa, lá um deles ainda começou a fazer água na mangueira, que tava ressecada, que resseca muito, né? Isso é a dificuldade de trabalhar com hidráulica, que a mangueira
pouquinho tempo ela já tá seca e às vezes tu vai fazer um reparo e estraga tudo, né? Barcos aí comum com 40 anos, tem vários Festes aí com 40, então... Cara, hoje os Delta 36 estão começando a sentir a idade. Já aparece a gente aqui. Os primeiros já tem mais de 20 anos, né? Os 36. Cara, estão começando a sentir a idade, sabe? Então... Eu tô ficando velho na náutica, né? Porque na minha concepção ainda A gente acha juvenil, ainda sinto que os Deltas são barcos zero. Não, esse barco é novo. Aí hoje eu fico pensando... Te viu nascer, né? Então, a gente viu nascer, né? Te pegou no colo, né? Olha que legal, né? Agora exato, era meu sonho de guritia. Um 36 nacional, né? Pô, coisa boa. Pá, delicioso. Quanto tempo não tinha, né? Sabe, vocês aqui estão reunidos, assim, várias experiências de vela, de todo tipo, enfim, estão na manutenção, boat clean, nas regatas. Tem muita gente que tá assiste para tentar entender como é o mundo de vocês um pouco, entendeu? Para tentar se aproximar um pouco, porque querendo ou não, há uma distância, né? Tem. Entre esse mundo que a gente vive aqui e o mundo lá fora. E muita gente compra barco, né? Recentemente, assim, vou comprar e depois eu vejo o que é que eu faço. E tem gente que quer comprar. Qual seria, assim, a dica inicial de ouro, assim, para essa pessoa que ela não tá tendo tanto contato com pessoas como vocês, né? Que tem experiência de vela, que tem experiência em manutenção. Nem todo mundo tem acesso a isso, sabe? Eu acho que os principais caminhos é você procurar charter em vários lugares diferentes, aqui no Rio, Ilhabela. Vai procurando barcos diferentes, vai fazendo contato, porque essa galera é toda muito unida. É muito unido. Tu faz com um, tu acaba fazendo com todos. Se tu fizer errado com um, tu faz com todos. Se tu fizer certo com um, tu vai fazer certo com todos. Mas aí tu já comprou o barco e tá ali com Vamos o negócio. lá, então. Isso aconteceu com amigos nossos. Eles compraram o barco. Aí é mais fácil. Tem que comprar bem, Não, né? eles, assim, eles velejaram e tudo e tal, há muito tempo. Tá. Vou E fazer eles um compraram propagandão. um barco. Vou fazer uma propaganda de quem me ajuda. A Flipboat, cara. Sim. Mas primeiro é o seguinte, primeiro passo, vai fazer charter. Nossa, eu tô coçando, cara. Calma. E pega o telefone agora e procura quem faz charter. Nossa, como é que eu vou achar isso? Não sei. O Henrique deve saber. Mas como vai nas marinas e diz assim, vocês conhecem alguém que faz charter com veleiro? Por exemplo, tem bastante lá em Florianópolis, tem aqui, tem também... É que o Silvio do Halifax faz. O Silvio do Halifax faz. Né? Faz. O Henrique também faz, né? Eu tô sem barco pra fazer isso. Mas eu falo assim, da parte Eu acho que faz um tempo que tu não tá fazendo, né? Eu não tô mais te indicando. Desculpa. Não, mas eu não tô com barco. É porque minha necessidade eu tenho barco para 4 pessoas. Charter não faz 4 E a tua casa, né? É um pouco diferente. Não, minha casa eu já desisti de botar em charter faz tempo já. As pessoas têm que entender isso. É a casa da gente, casa, né? Então Mas uma coisa que eu percebo é que o pessoal às vezes olha o valor que tem disponível, compra o maior barco possível que dá pra me chegar. Tipo assim, galera, Compra um a menos, cara. Compra menor, entende? Porque gasta um pouquinho na manutenção, né? Porque... É nesse ponto que o Gui falou que eu quero chegar. Não é nem no ponto de Não, o Gui falou tudo. É o vai ponto com calma, que assim, pô. tu tá procurando o barco. Aí eu tô procurando um barco, não sei o que lá, papapá. Cara, imagina que todo barco hoje usado que tem pra vender é um Peugeot velho. E tem pessoas Falei tudo. que, tipo... Podemos ir embora. Isso aconteceu, como eu tava falando, com pessoas um casal que a gente conhece e ama muito, mas não vou falar aqui o nome deles. Eles compraram o barco, eles velejaram, não sei o que. Eles compraram o barco e tentaram reformar onde o barco tava, eu acho, assim. E demorou pra caramba e eles queriam se mudar pro barco. Deu tudo certo, mas foi um perrengue, entendeu? Foi um perrengue. Com a reforma e tudo e tal. Então, assim, qual a dica de ouro pra essa parte realmente de entender o que é que você tá comprando? O que é que você está comprando? Qual é o veleiro que eu devo comprar? Se eu devo deixar dinheiro para manutenção? Com certeza. Essa estratégia que muitas vezes a gente entende isso, porque eu não entenderia quando eu cheguei aqui, eu não entendia isso. Guarda 40% do valor do barco, na real. É a dica que eu tenho. Né? Para reformar, tá? Pega o valor do barco, pelo menos, né? Soma 40% e, desconta 40%, pode comprar um barco. Mas, Vini, eu já gastei o dinheiro, comprei o barco, o dinheiro que eu tinha, e agora?
Agora Vai trabalhar Agora mais. procura, né? vai ter que trabalhar. Por isso que eu Deu digo, um erro, né? por isso que eu digo, começa não comprando firula. Não sai lá comprando chart plotter de 15 mil reais. Não começa contratando um serviço de reforma interna do barco. De beleza. Se o teu barco nem estaiamento tem direito. Se teu barco nem vela tem direito. Se teu barco nem o motor tá funcionando direito. Ah, mas meu motor tá perfeito. Ah, é? E aquele vazamento que tem ali? Vazamento E de por que óleo, que tu né? liga teu motor e a tensão no teu painel não sobe? Teu carregador, teu O alternador teu alternador não tá funcionando. Entendeu? Então, tu vai gastar em outras coisas do barco para ficar na mão lá na frente. E outra, tudo que te deixar na mão. A gente viu um exemplo disso aqui muito claro, o Gui vai saber o que eu tô falando. Um cara comprou um guincho de âncora para um barco. Ele pegou o mais barato que tinha na internet. O barco do cara é grande. Ele comprou um guincho pequeno. Ele entortou o eixo do guincho. Eu nunca tinha visto. Eu fui lá ver. O eixo Isso do aí. guincho é uma peça aí que deve ter o quê? Uns 15, 20 centímetros de comprimento. Isso, e grossa assim, ó. E não bem tá grossa, e então a força que fez pra entortar uma peça tão pequena, maciça, foi absurda, entende? Não era Porque- adequado, né? Se ele tivesse feito um kit de ancoragem, 20 metros de corrente, que eu aconselho para essa nossa região aqui, eu acho que é legal, 20 a 30 metros de corrente, e o resto cabo, e sempre largar 10 metros de cabo, não teria entortado o eixo. Ele chegou no limite do sistema e bateu direto no guincho. Tum! Quando ele deu aquele impacto seco, aquilo ali é suficiente para entortar o eixo. Foi um impacto seco. E o barco virou no vento e pum! E chegou no limite. Pronto, entortou. Uma pessoa não segura com um ventinho de 20 nós ali, dependendo do tamanho do barco, tu não segura com a mão, entendeu? Ah, mas olha só, eu não quero um barco pequeno. Tudo bem, a gente tem um caso de um amigo, é o Lucas Toso. Lucas. Lucas Toso, né? Acho que é Toso. Cara, o cara tem 2 metros de altura. De verdade, ele tem 2 e alguma Lucas coisa. é Ele é excelente. gigante. Gente, E ele tá em contato direto comigo faz um bom tempo pra gente achar a melhor opção de barco pra ele. E não é o meu trabalho, eu tô fazendo isso na parceria, ele é meu amigo, entendeu? De verdade. Vai ser o irmão da Vela, muito em breve vai estar aqui com a gente. Boa. Espero muito isso, porque ele é um cara muito gente boa, ele merece ter o melhor. E ele tá bem aberto a Ele, cara, entender, um cara fantástico. a compreender as coisas. que Isso, você ele sempre explica, acompanha os né? podcasts ainda. Sempre Um abraço pra acompanha. você, meu querido. Abraço. Isso é E- importante, né? Porque E ele é gigante, ele tem 2 metros, ele quer morar a bordo. Ele quer morar a bordo, e isso é legal pra caramba. Só que o problema dele, ele é muito grande, então ele precisa de um barco grande. E automaticamente ele quer fazer vídeos de toda a reforma do barco dele. Isso é Legal. muito legal. Vai ser um novo canal pra gente ficar acompanhando o dia a dia Pois e é. Quem como tá que ele vai se começando virar. bem lá do início, né? Então É, interessante. exato. Ele tá começando agora na náutica, ainda é novato, então... No caso dele, ele é muito alto, né? Então, um barco, como ele quer morar a bordo, ele precisa de um pé direito. Isso é a dificuldade hoje de um barco, né? Henrique, tu, por ser um pouco mais baixo, não. O Henrique é um cara esplendoroso, né? Tem a altura dele, mas por ser um pouco mais baixo, ele consegue ficar de pé num Delta 26, né? Consigo. Como é Eu que tenho um pode? amigo meu também que eu digo, cara, ele é favorecido porque ele já consegue morar, porque pra morar a bordo Consigo tem, morar tem mais que ficar barato. de pé, entende? a gente Eu tem não que consigo fazer um ficar no teu podcast barco. só do Henrique falando Tu da tem quanto de rotina altura? dele. 1,67. segundo 67, eu tenho 71, eu não fico no teu barco. Não fico. Tu Não, fica por muito perto, então. Porque se eu coloco o tênis, já não fico. Ah, tá, por isso que eu não fico. Porque eu sem tênis não fico. Porque de se pé eu no teu pegar barco. um copo e aqui, Gente, copo o copo não bate no esvazia. teto. O copo não esvazia. gente, tem que Canudinho, fazer meu, vou te dar um reality. Cerveja de canudinho diz que bate mais, hein? Eu acho que a Netflix tá perdendo um reality aqui com ele, porque ele tem altas histórias dentro desse barco do cotidiano dele, de como ele arruma as roupas, de como é quando ele passa e derruba um copo por causa da mesa. E é muito interessante, eu acho. Da Aham, geladeira. é o que tem- verdade, é Não, verdade. o Henrique é um podcast à parte, só disso. Trabalho com Tetris em casa. É. Tinha um outro conhecido amigo aqui na Marina, que ele tinha, o Sérgio, ele tinha um Cabo Horn 40, né? Que ele construiu, que ele era jogador de vôlei e ele também tinha uma altura considerável, era bem acima da média. Que ele fez o barco dele justamente por causa disso, porque ele não encontrava nenhum veleiro comercial, nacional,
que tivesse um pé direito decente para ele ficar de pé, né? O veleiro Belo também, outra, até é semelhante, os dois são até pessoas meio parecidas. Isso, altos. E os barcos também são feitos para eles fizeram o barco, eles mesmos construíram o barco. E a mão também, os dois têm história realmente bem semelhante. Isso. E a gente tá tentando encaixar um barco para ele. Seria um bom barco, né? Uns Cabo Horn. Pra ele construir um barco? Ele quer pegar um barco de aço no início agora. Ele quer pegar... talvez. Ele gosta de sarna pra se coçar. Que o barco de aço, ele é um barco que envelhece mal, entende? O aço tem validade, né? Pode durar 100 anos, mas ele dá muita manutenção. A reforma é mais gente, constante, pra vocês né? iniciar na náutica, ou quem já tá na náutica... É questão Cara, pensa bem em entrar para um barco de aço. É o barco mais forte que tem. Se eu tivesse que pegar um mar pesado, eu estaria num aço. Se tu vai navegar nos mares do sul ou latitudes extremas, com certeza é a opção certa, aço, né? Claro, com certeza. Eu digo de manutenção, né? Tu se sente seguro num barco de fibra no meio do mar? Daqui sim, lá de baixo não. Lá de baixo? Lá de baixo não. Nem eu. Não dá. Qualquer container que tu pegar no meio do caminho, meu querido, Já era. Mas eu já fiquei sabendo submarino de barcos de aço que chegaram no clube de caminhão, porque deu problema, não puderam trazer velejando, e na hora da reforma, com uma faquinha de cozinha sem fio... Tu abre um buraco no barco. É entende? Bizarro isso. Então, complicado. pra te ver que a segurança tava no limite ali, entende? Não vai segurar um container. Se você vai velejar na região, barco de acho aço, que um barco de aço tem a sua beleza, vantagem e a sua história, desvantagem, né? Tem que estar sempre cuidando. O básico aí é... Na minha opinião, pessoal, se tá na dúvida, o barco de aço é mais barato. Maior e mais barato. Isso. Todos eles são mais baratos. Mas é um barco que tu tem que pensar bem qual o teu projeto para tu comprar ele, entendeu? Isso é minha opinião pessoal. Aqui a gente tá falando de começar a comprar barco e tal. Na tua opinião, Vini, para quem tá querendo comprar um barco, como é que você orientaria essa pessoa em relação à parte elétrica? Cara, a elétrica é fácil de mexer. É bem complexo, mas é fácil. Não tem grandes custos envolvidos, entendeu? O custo é mais mão de obra e mais cabeça ali em cima, e tem que dedicar ela, se tu vai fazer tudo do zero, tem que dedicar ela para o que tu quer. Não adianta tu querer pegar um barco pronto com a elétrica do jeito que tu quer, tu não vai achar. É bem difícil pegar um barco dos acessórios pronto. Que tu vai colocar, né? Você tem que pensar tanto o disso futuro, quanto né? do painel. Gente, o barco tá perfeito, mas o painel tá horrível. Não se preocupa, cara, pode comprar. Não é o problema. Isso não é impeditivo, né? Não é impeditivo. Entendeu? É chato, sim. Olhar um ninho de gato inseguro, lá. Sim, com certeza. Eu já comprei um barco e vim do Rio de Janeiro com ele, com fita crepe enrolada nos fios. Muito bom. Muito bom, nota 2. Aí é o seguinte, quem é que botou a fita crepe? Eu, porque tu botava o painel, mexia no painel, era tanto ponto de curto que ele tinha, que eu ia fechar o painel, depois eu comprei ele, dava um curto. É melhor que o fita crepe. E é incrível que eu fechava o painel e estourava os fusíveis. Nossa. Aí eu achava o fusível, trocava o fusível e achava onde é que deu esse curto. Aí eu ficava procurando. Cara, o painel tava um horror. O painel tava um horror. Assim, essa tipo, sacada é boa, então. Tu resolve, né? Tu resolve. Beleza. Eu entendia de elétrica, então Sim. eu enfiei literalmente, eu vou chamar de esparadrapo. Eu botei uns porque era Não fita façam crepe isso ou em esparadrapo. casa, crianças. E inclusive essa fita crepe ela pega fogo. Então não façam isso mesmo não em casa. Era o que eu tinha, entendeu? E tipo assim, cara, eu vou fazer isso depois. E tá tudo bem. Já gastei meu rolo inteiro de isolante. Tava lá nos confins de Niterói. E tava desesperado pra sair, pensei, eu vou dar uma reforçadinha com fita crepe. Aí eu fui lá, passei fita crepe pros os cabos não se mexerem mais e ficar naquela posição. E às vezes sim, tinha que dar um... Agora ligou. Porque o fio também já tava podre, né? Motor de guincho, né? Quando fica muito tempo parado, tem que dar uma batidinha pra soltar o... Qual? Motor de guincho. Guincho? Cara, eu já vi isso uma vez. É mais motor de vaso quando ele fica velho, vaso elétrico. E tem que dar umas batidinhas nele. Bomba pressurizadora também, mas é o pressostato. Mas... E o vaso elétrico ou manual? Elétrico, com certeza, elétrico, cara. Jesus. Manual, com certeza, para barco de regata, para barco de peso, com certeza o manual.
até pela simplicidade dele, mas novo, não velho. Velho pode tirar fora, é até um risco ter, é até perigoso ter. E com certeza um vaso elétrico para qualquer tipo de barco, cruzeiro, não cruzeiro, se leva mulher, se não leva família, se não leva, se é solteirão, se tá ali para curtir o rolê, elétrico, cara, com certeza. A gente teve o manual no barco, mas eu disse, pô, não rola, né, não, cara? Vamos tecnologia. Ainda mais navegando, cara. Você tá lá no calor, começa a bombear, cara. Você começa a passar mal, o banheiro fechado. Tu acabou de fazer um serviço pesado ali, tu vai fazer força de novo, né, gente? Aí não barcos grandes, assim, de travessia, o pessoal gosta de manter um vaso manual por uma eventualidade, né? De dar uma pane elétrica, dar uma travessia de 20, 30 dias, tu ainda tem um... Mas uma desvantagem. Eu ainda vou no balde. Para os meninos é muito de boa, né? Acho que isso aí, cara, se dá uma pane elétrica, meu. A menor das tuas preocupações é ir no banheiro. Na minha opinião. As velejadoras do The Ocean Race faz no balde, né? Eu acho que é. Não é, eles têm um vaso. Acredito até que é elétrico. Que é manual, É manual? É manual. Eu não lembro. Eu já entrei dentro daquele que fica exposto lá. Não, mas não entrei dentro do... Eu entrei no barco da O VOR-70, que era o Brasil 1, ele não tinha vaso, era... Tá vendo? Não, tinha vaso, mas não tinha parede. Eles não tinham parede, aí eles usavam balde, né? Parede pesa, né, cara? Tem até a história da caipirinha no balde. Sim, tem a história da tá vendo? Eu lembrava disso de alguma coisa. Tem a história da caipirinha. Na The Ocean Race, eles ainda faziam num saquinho biodegradável e jogavam no mar. É sério que existem alguns barcos que é mais difícil fazer a ancoragem deles? Sim. Por que, Jesus? Tá. Obviamente, todo mundo deve estar pensando agora, é óbvio, né? Um 16 pés é mais fácil de ancorar do que um 40. Mas não é exatamente disso, né? Que a gente está falando. Pela minha experiência com o tempo que eu fui adquirindo com os anos, foi o seguinte. Barcos de popa larga, eles têm a tendência a segurar mais a âncora. Por exemplo, um Delta 36 ancora melhor do que um outro barco de 36 pés com popa estreita. A nossa porque estreita, ele caturra muito. E no que ele caturra, que a onda entra e ele levanta, ele acaba puxando o cabo de âncora. Então... Isso tu resolve com mais corrente. Eu botaria mais cabo para ter mais flexibilidade, não mais corrente em si. De cabo. Eu acredito que em medida ideal, assim, tem gente que diz, não, o ideal é 50. Tá, mas para nossa costa aqui, vamos falar da nossa costa, eu acredito que 20 a 30, máximo 30 e o resto cabo. Muito cabo. Sim. Cabo, 70 de cabo, assim, tipo, muito cabo. E sim, o barco de popa estreita, ele é mais chatinho de ancorar. Ele tira mais fácil a ancoragem. Então, uma dica que eu dou para todo mundo, inclusive para quem tem barco de... Eu dou essa dica para os amigos aqui, quando perguntam minha opinião, por exemplo, agora. Para ancorar, pega a profundidade, segue o cálculo matemático ali, vezes 3 ou V5, mais 15. Mas a profundidade eu vou chutar aqui. Dificilmente alguém ancorar em 2 metros, tá? Mas o cara ancorou em 2 metros. Então 6 metros dá. Sim, 6 mais 15. Mas aqui é 20 metros. Tá bom? Vezes 3, mais 15. Sempre somos 15. Porque a pior ancoragem é a ancoragem rasa. A ancoragem é aquela ali nos 4 metros, nos 3 metros e meio, nos 5 metros, porque a gente fica muito... Por mais que a gente dê bastante cabo, ele não vai tão longe. Eu fiz vezes 3 ou vezes 5 a profundidade, mas já tá bem raso. Então tu já tem pouco cabo. Agora imagina tu pegar uma onda quadrada e dar-lhe um puxão. Nossa, cara, barco de polpa estreita, vocês já viram? Vocês já devem ter percebido que barco de polpa estreita, quando ele pega mar pesado, ele entra muito na onda e sai muito da onda. E ele inclusive é feito para isso. Isso não é um problema. Mas na hora de ancorar, sim, tem que ter um cuidadinho extra. Muita gente, às vezes, é antigo na náutica e nunca reparou. Eu já reparei muitas vezes que eu sempre tive barco de polpa estreita. Agora eu não quero mais. Os próximos eu não quero mais. Por quê? É porque eu quero um barco moderno. Eu tô cansado de barco velho. Eu senti isso, e pra quem assim não tem costume de velejar,
dá um pouco de receio, né? Mas ele entra, assim, ó, o barco de polpa estreita, tu pode virar de polpa pro mar pesado. E ele não surfa, nunca. Nunca, ele não surfa. Ele não acelera com a onda. Ele acelera muito pouco com a onda quando ela levanta, mas ela levanta e sai. Ela sempre passa. Ele nunca vai surfar a ponto de pegar a onda. Então ele é mais seguro para mar pesado. Barco de polpa estreita com certeza é mais seguro para mar pesado. E os barcos de cruzeiro, eles também têm muita capotaria. Isso aí prejudica um pouco na hora da ancoragem, porque tu tá velejando mesmo parado, né? Tanta então tu tem que ter tanta fechamento capota. total do cockpit. Cara, isso aí é uma área vélica gigante para um barco, entende? Comparado a um barquinho E pro cara pelado, que mora a bordo como eu, cara, é capinha para tudo. Mas a gente tira. É lona pra tudo que é lado, é capa pra tudo que é lado, é uma... É bastante tralha. Nossa, é coisa pra caramba. A gente tira, mas continua um monte de capinha. Não, continua. Uma Mas coisa boa da... O barco sofre, obviamente ele sofre mais, ele bota mais pressão. É área né? vélica com vento, né? Até se for pegar né? um mar ruim ou péssimo e tiver numa condição de não ter opção, eu aconselho a pessoa a pelar o barco. Desmanchar, sim. desmanchar tudo e tirar o máximo possível que De conseguir. área vélica, Que é né? inclusive Já técnica, né? Pra quem tá lá no Caribe na época de furacão, É isso. tira até a pessoal. genoa, Exato, tira exato. tudo. Tira tudo. Tira a placa solar, tira tudo. Tu tem um reboque? Não! É verdade? Tá bom. É mentira, não. De assunto. O reboque foi uma consequência da vida a bordo? Não. Ui, Foi? Nem Que foi não- da vida a bordo. Pra botar as Foi ferramentas, tava foi do despejando teu ele. trabalho, né, também. Foi despejando. consequência da vida a bordo do meu trabalho junto. O Vini é um cara super técnico, então ele não usa ferramenta enjambrada. Se tem algum serviço que precisa de uma ferramenta específica, ele vai lá e compra, investe, antes mesmo de ter o serviço. Aí nasceu a oficina. É, Que e acabou o espaço no barco. ele tem todas as ferramentas dele, assim, elétricas são da DeWalt, né? E, enfim, então ele tem muita coisa mesmo, coisa boa. Tem Sou até. apaixonado por DeWalt. Cara, que ferramenta forte. Meu É Deus. boa, né? Cara, ela aguenta a pressão lateral, né? Se tu forçar o eixo dela assim, ela aguenta e não estraga. E as outras parafusadeiras, obviamente que eu não tô falando de Makita e de Milwaukee, que elas também aguentam, tá? E talvez até mais do que a DeWalt. Talvez. Mas são linhas profissionais, né? São linhas profissionais. Mas, cara, nenhuma aguenta. Elas abrem folga e não sei o que mais. Então, cara, sim, eu tenho ferramenta pra caramba. Cara. O Henrique também usa DeWalt, né? Uso de volta. É o fim. DeWalt é o fim da vida do cara. Quando tu cair na linha 20, daí tu nunca mais... Tu tá na linha 12, né? Da Tô na DeWalt. 12. Mas acho que eu vou ficar na 12. Quando tu cair na linha 20 da DeWalt, cara, aí tu vai ver, meu, esse troço é forte, tá? Tu fura tu atravessa um barco com aquilo lá. Não, faz tudo, cara. Faz tudo. É um monstro. E o Mas- fato do Vini morar no barco, eu imagino que ele não tinha tanto lugar pra guardar as ferramentas, né? Então, Tava impossível do Eu meu vou falar depoimento. que eu Impossível. via que você começou a guardar no cockpit as ferramentas. não Chegou um tava momento dando. que eu comecei a guardar no cockpit as caixas e daí eu precisava de caixa organizadora. E obviamente eu fui lá e eu olhei custo-benefício e a organizadora da DeWalt era ainda a melhor opção. Porque o trilho dela não é um trilho comum, é um trilho de inox. Ela é de um polímero plástico, então não é um plástico comum, então ela não quebra, não resseca. Então, cara, tem coisas que sim, é barato para o tempo que elas vão durar. Por exemplo, se eu comprasse uma caixinha simples, eu pagaria menos, mas ela ia quebrar um dia. seca entendeu? e quebra, né? Resseca e quebra. Então, quando tu compra uma coisa boa, mesma coisa pro barco, é uma filosofia. Tem coisas que é um custo-benefício. Por exemplo, o carregador usina ou uma caixinha do DeWalt para guardar ferramenta. Entendeu? São coisas que o usina vale a pena pagar barato. Ele não vai durar tanto, talvez, que nem ele um funciona Victron ou um equipamento assim. Inclusive, para quem tem lítio, eu aconselho sim ter um DC-DC Victron. Entendeu? Não tem nada contra marca nenhuma. Só que eu tenho conhecimento em dizer, cara, vai por esse lado. Cara, vai para esse. Sabe? E muita gente teima, não, eu quero ter tudo Victron. É beleza, é legal pra caramba, cara. Eu acho massa. Só que o cara gastou 40 mil. Entendeu? Tu, sinceramente, podia ter gastado 8 ou 6. É. E se tu tivesse usado um inversor comum, botado uma chave seletora simples e um carregador simples, tu gasta R$2.000, tu tem isso no veleiro.
carregador de bateria e um inversor bom. Então tem pra todos os bolsos, né? Dá dica pra galera aí. Tá, eu usaria hoje eu usaria um usina também. O inversor usina tá bem bom, porque ele tem... E é nacional, né? É nacional. Cara, começa por aí. É nacional. Tá? Se tu tiver um problema, tu vai lá, tira os parafusos e troca na garantia. Dica, compra no Mercado Livre com garantia estendida. Mas eles duram, Troca duram facilmente. bem. Eles duram bem. Duram Não é um problema, né? Não, com certeza não, né? O que tu gostaria de falar sobre a tua oficina? A tua oficina móvel, que eu chamo de laboratório, cara, porque aquilo é fantástico. Ele tem limpo. Ele tem sim um laboratório de eletrônica dentro, que é bem simples o laboratório, mas eu já consigo fazer alguns serviços mais complexos. E isso ajuda, porque às vezes só precisa daquilo. E é simples. Mas para isso tem que ter um soprador térmico, um soldador para eletrônica e vários micro componentes, porque às vezes tu tira só um CI que está queimado, ou só queimou um resistor, e daí um equipamento do cara, porque às vezes acontece muito de eu pegar aqueles painéis eletrônicos, por exemplo, que tem no Bavaria, que é basicamente uma derivação daquele que tem no Beneteau e também no Genot. E eles têm aqueles microimpressos, aqueles componentes pequenos, e tem algumas coisas que dá para consertar. Tu acha o defeito ali. E inclusive não faz muito tempo eu troquei a tela o display de substituí o display. Estava super queimado e eu consegui consertar. E cara, mas ele não é completamente eletrônico. Se ele queimar, ele só para de mostrar as coisas, mas as coisas continuam funcionando nele. Tanto é que do veleiro, quase falei o nome do veleiro, um dos veleiros que eu trabalhei, que caiu um raio, queimou Cara, o fusível tem uma tampa de plástico, né? A tampa de plástico do fusível voou longe. Pô! Ele não queimou o fusível, ele explodiu o fusível. Ele não queimou as tampas, eu abri o painel e as tampas caíram. Um monte de tampinha colorida. Que eram as diferentes amperagens, era aqueles de fusível de faquinha, tipo de carro automotivo. E cara, tudo caído as tampinhas dentro, eu não tinha entendido o que era. E o painel, mesmo ele eletrônico, o barco estava muito bem aterrado, porque não queimou uma boa parte das coisas. O display foi, aquela parte mais microprocessada foi, mas o resto que era mais analógico, funcionando. Olha aí. Funcionando. E de eletrônica tu consegue fazer o que pro pessoal ali? Eu sei que tu já consegue reviver os painéis de motor, né? Alguns Yamas eu consigo, o Volvo eu prefiro não mexer. É muito microprocessado, parece um celular dentro, então cara, não dá nem vontade nem de começar, que é só pra achar. É tanto tempo ali que não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena ligar mas instrumento e pedir um novo. Display de plotter, display de wind, de... Tudo dá pra resolver. Top, cara. Não sabia dessa tua qualidade, né? Pois é, eu já troquei de vários, na verdade. Já troquei de vários. Os displays. Pra flip, inclusive, já fiz alguns serviços assim. Eu não me lembro quais exatamente, mas eu lembro que eu já fiz pra eles. Acho que foi pro veleiro Relax, que é um dos veleiros da Flip. A Flip, cara, aqui em Itajaí, eu acho que eles têm um público bem interessante. Assim, eles têm barcos diferentes, com perfis diferentes. Eles têm barcos de tamanho 30, 36 e 41 pés, né? Então, consegue abranger um público gigante, assim... Tem um sistema de cotas, de cotas, que eu acho legal, né? Interessante para quem tá iniciando, né? Até para quem já teve barco e quer voltar pra náutica. Mas digo, é um bom teste, né? Pro cara antes de sair comprando e tal, né? Inclusive o Marcos, que é hoje proprietário do 365, nosso grande amigo Marcos, ele teve experiência com a Flip. Ele começou no charter, aí depois ele teve um barco da Flip Boat, inclusive ele tinha 2 cotas para usar um pouco mais, pra tu ver que o cara vai gostando, né? Esposa, né? E daí, hoje ele é proprietário do veleiro dele, cujo eu também não quero comentar o nome, ele não tá aqui para saber se pode falar ou não. E, enfim, cara, perfeito, ele fez a entrada perfeita na náutica, ele não se assustou, sabe? Tem muita gente que entra, compra um barco maior do que a perna, que é aquele barco tipo, eu tenho 500 mil. Ou um barco muito esportivo, aí que acontece, o cara paga um muito esportivo, verdade. E, não tem noção então, que é um cavalo chucro. Qualquer barco que você for comprar, conversa com as pessoas, vai nas marinas, pega dicas, e não pega dica de que velejador é o cara... Eu sou velejador,
Então eu posso dizer, né? Quando eu sou, posso, né? Claro. E o cara mais palpiteiro que tem. A gente gosta de palpitar. Cara, como é bom palpitar. Esse barco que a gente tá aqui, ainda tem cota pra ele? Tem Tem. cota Pois é, disponível. gente, Esse barco aqui, gente, tem cota disponível, não sei qual o valor, Também mas vocês não podem sei. consultar Mas depois. olha que lindo esse barco. Uma pessoa que tá começando na náutica, entra nesse barco. Não, o E valor assim, dele não existe. Tu não compra não uma porcaria com o valor que tu É. compra isso aqui. É um bom teste, tu tá num barco legal, que tem manutenção. Cara, que tu tem não as compra o despesas meu veleiro divididas. com o valor da cota desse. E olha você pra ali, compra o tem meu. um camarote ali, tem banheiro, tem... Cara, é um apartamento isso aqui. É. E esse aqui ele tem até box fechado é. no banheiro, né? É a melhor experiência possível que tu pode ter iniciando. É a né? versão de Delta 41 com 2 camarotes e 2 banheiros, né? Com box. O banheiro Nós principal tem fazendo box. propaganda para os nossos mas, cara, queridos clientes é incrível. da Flip. Eles são clientes, vocês Incrível. merecem. O barco tá incrível também. Eu sou o skipper da Flip. Pois é. Ah, Já saí com esse verdade, é barco todo mundo algumas Flip vezes. aqui. É todo mundo meio Flip. O Henrique é skipper da Flip. Já. Velejar com o Henrique é incrível. É um cara paciente. Se você for aprender, melhor ainda. Eu digo isso pra todo mundo. É fantástico. Não tenho. Eu tenho um Pior elogio. que nós temos uma equipe boa aqui, cara. Inclusive no mês de junho, Ô, Gui. farei uma turma. Ó, farei Ah, uma, né? fará Fazer uma uma turma. Olha aí, gente. Fala ali pra câmera. Dá como pra é. deixar teu contato Não, pelo amor de Deus. Dá. Pelo amor de No Deus. descritivo Tem gente embaixo? querendo. Pode deixar. Então Vai, o contato, vai. gente, o contato do Henrique, ele pode fazer a tua entrada na náutica aí aos poucos. Vai te ajudando com isso, fazendo um passeio e Vamos sair. se a pessoa tiver dúvida qual barco Quantas- comprar, pode te mandar mensagem. Tem também. vaga pra essa Pode, turma, pode. Henrique? Agora tu te ferrou, cara. Teu telefone vai tocar pra caramba. Tem muitos Pode seguidores mandar. que querem aprender a velejar com o Henrique. Pelo amor de Deus, Henrique. Quando vai ser essa turma? Ele é muito Repete de calmo novo. e bem didático, cara. Não, Ele é eu fantástico. A gostei. turma tá planejada para ser no último final de semana do mês de junho. Junho, né? Junho. E como é que faz pra... Entre em contato comigo pelo meu Instagram, é o @quero velejar, e Ó. ali a gente vai conversando. Isso Pronto. Quero velejar. Deixar pois lá é. o. Em vez de deixar o Claro. telefone, deixar o. Excelente. Deixa o Instagram. O Instagram. Tá bom. O telefone é Tá difícil de Então vai estar o Instagram do Henrique aí. Tiver qualquer dúvida, manda lá. Ele também é um cara que pode ajudar vocês aí. Nesse sentido. Que a gente quer fazer eu quero fazer um podcast, quero falar muito sobre regata, que é um negócio legal para quem quer aprender de verdade a velejar. Consegue Mas aprimorar, assim, né, as uma técnicas. tô outra dizendo, etapa, né, gente? eu tô dizendo, cara, aquele que já entrou e quer ser um avançado, assim. Carniceiro. Carniceiro. Não, eu tenho uma visão de que o cara que corre regata, que ele tem aquela finesse de regular as velas, isso também é uma segurança, né? Bom, com certeza. Quando ele precisa fugir do mau tempo ou chegar rápido de uma vez, acaba ajudando, né? E até poupa o barco, né? Poupa o barco, com Poupa. certeza. Regular bem as velas e isso aumenta a Inclusive, longevidade. quando você né? quer perder desempenho, você escolhe Isso, perder isso, desempenho. isso. Isso. Conhecimento nunca é demais na náutica, né? Então, falando um pouco mais da oficina, a parte da oficina ela nasceu pela necessidade da empresa mesmo, que a empresa foi crescendo e eu fui aumentando alguns serviços, meio que quase que obrigatório, porque os clientes A demanda. precisavam de serviços diferentes, às vezes mais técnicos ou mais complexos, e a oficina nasceu por uma necessidade de espaço mesmo, até porque eu moro a bordo, então tem pouco espaço no barco, né? E eu comecei a botar as coisas no cockpit, o paiol da popa inteiro acabou. Os paióis acabaram do barco. Acabou. Tive que ficar num cantinho assim, dormir com as ferramentas. E foi bem isso aí mesmo. Começou até a entrar coisa pra dentro do barco, daí eu pensei, tá, cheguei no limite. Daqui a pouco eu vou comprar uma serra circular e vou deixar dentro do barco. Daí vão me internar, né? Eu vou acabar indo pro O que é hospício. que tu colocou dentro do barco na mesa de Uma navegação? furadeira de bancada. Pois é, chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto. Mas disse, quando eu agora. comprei a furadeira, só pra minha defesa Já tava pessoal, organizado no reboque. eu já tava pensando, quando eu comprei ela, eu já tava organizando a fabricação do reboque. Tem até uma Então foto. o reboque já tava em produção. Eu mandei fazer ele sob medida. Que isso é legal. O reboque ele tem uma área dele, que ele tem diversas ilhas, vamos dizer. Ele tem uma parte ali que é a parte de metal, que tem esmeril, tem furadeira de bancada, tem... Cara, ele faz muita coisa ali de inox, que aqui na Marina a gente não tem. Na Marina Itajaí, né, aqui na região,
Teria que tirar o material daqui para levar para um torneiro, para alguma coisa, às vezes é um serviço simples. E é só um furo, É só um furo, um pequeno... Tem máquina de solda, tem... Então consegue fazer bastante serviço... Uma morsa. E a máquina de solda, ela funciona com o meu inversor. Eu comprei um inversor. Então, a elétrica de absurdamente monstruoso. Do reboque tá montada porque o reboque é off-grid. É totalmente off-grid. Inclusive a água dele, ele capta a água. Agora, depois ele vai passar por um filtro e vai cair dentro da caixa d'água dele. E hoje eu nunca liguei o Shore Power dele. Ele nem tem carregador de bateria de tomada, até hoje. Eu vou ter um dia, mas eu tenho a entrada, que eu já fiz o buraco, que eu fabriquei ele assim, eu já fiz o buraco, mas o eletricista não foi lá ainda nem botar a tomada. Esse eletricista da Nômade é difícil, né? Fala pra galera ali. Por que um reboque e não uma sala, a ideia é atender outro. A ideia é assim, eu sou o cara mais fixo e mais nômade que eu conheço. Toda a minha vida é nômade, então tudo que eu tenho é nômade, na verdade. Então, por isso que a Nômade Serviços Náuticos mesmo era para atender outros lugares, mas acaba sendo muito fixa. É quando houver a demanda, né? Exato, a demanda que necessite de um serviço em breve, especializado. Eu acredito, não tenho certeza ainda, mas em breve eu acredito que a gente vai estar em Ilha Bela na semana de vela. Em Ilha Bela, onde vai estar? A gente vai estar lá. Eu espero muito estar lá. Se eu não estiver lá, me desculpe. Não, vai dar certo. Vai dar certo, sim. Vai dar certo. Mas é isso, gente. É um projeto que nasceu de outro projeto. É uma oficina estilo... Vocês vão ver as imagens aí agora. É uma oficina estilo americano, assim, que eu nunca tinha visto e eu sempre tive sonho de ter. Porque, cara, o cara que tem aquele espaço ali, o cara consegue fazer quase tudo. Quase tudo. Só não é uma... Não é uma oficina específica em soldagem ou em corte de madeira, mas eu consigo fazer algumas coisinhas, entendeu? Ela é feita para um velejador solucionar seus problemas. É feita para um velejador solucionar os seus problemas, exatamente. Exatamente isso. Acertou em cheio. Galera, no mais, eu agradeço muito a presença de todos vocês que nos assistiram até aqui. Ficamos muito, muito gratos. Espero que você tenha tomado todo o seu vinho. E nós estamos muito felizes aqui com a sua companhia. Obrigado por assistir até aqui. Lembrando que sempre eu digo a mesma coisa, se tu chegou no final, manda aquele joinha e diz consegui chegar no final. Façam perguntas aí. Isso, perguntem à vontade. Perguntem à vontade. Quem vai responder é a Lu, ela vai me perguntar se for alguma coisa que precisar de mim. E até sugestão de tema, né? Isso. De tema. Nosso Instagram, gente, por favor, curte o vídeo. É muito importante isso, de verdade. A gente aqui trabalhou o dia inteiro, estamos todos cansados. Sim. E estamos há 2 horas aqui gravando e sempre dá trabalho, a gente faz isso por amor à vela e o mínimo que você pode nos contribuir muito, assim, mais do que em dinheiro é dando um likezão no vídeo. Seguindo a gente, né? Galera, mais uma vez, muito grato. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela presença. É importante vocês estarem aí com a gente sempre. Valeu, bons ventos. Até mais. Grande abraço. Até mais. Fui!